Eu tenho clientes hoje que os filhos, eles abominam a história dos pais sob o ponto de vista assim, eu não quero jamais fazer o que meu pai faz. Isso é muito comum. Eu não quero. Vende essa empresa, vende. Por isso que o ambiente de M&A hoje, ele é tão pujante. Porque você tá numa geração de baby movers que criaram essas empresas e que agora eles vão passar para quem? Quantos casos eu atendo de assim, doutor, eu não tenho sucessão, não tenho para quem deixar, eu vou vender, ou eu vou profissionalizar, né, antes e tal, ou eu já vou vender porque eu não tenho sucessão. E a pessoa tem filhos, tem netos, e aí você tem uma série de empresas que acabam e que não são perenes e não deixam legado, infelizmente, por conta dessa situação familiar, família e patrimônio, que não se conversam. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. Podcast que traz aqui para nossa mesa, para a sua mesa, as maiores lideranças da saúde brasileira. Eu sou Rômulo Rocha, médico e empresário, e tenho a honra de ser host aqui do Audazes Podcast. Hoje eu tenho aqui comigo meu irmão, amigo Michael Crespin, e tenho outros convidados ilustres para um episódio especial. Mas primeiro, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Rômulo. Prazer enorme estar contigo aqui. Você da audiência, também com os nossos especiais convidados. E hoje é interessante o bate-papo, porque nós fazemos uma revisão de 3 episódios anteriores. E no mundo que nós vivemos, uma dinâmica de mercado, geopolítico, um mercado muito dinâmico. Diz que há muito tempo é bunny, mas eu acho que nunca foi como está sendo agora. Poder discutir aquilo que a gente vem construindo de aprendizado com os nossos convidados. E agora, extraindo que talvez seja mais relevante, que pode gerar maior impacto para você. Esse é o nosso objetivo hoje, acho que vai ser muito legal, vale a pena você que está aí curtir até o final. Maravilha, como o Michael falou, hoje é um episódio em que nós iremos revisar, e não para repetir, mas para extrair insights das histórias que foram apresentadas aqui, insights práticos para você aplicar no teu hospital, na tua clínica, no teu negócio, na saúde ou mesmo na tua vida pessoal, porque são lições, antes de tudo, lições de vida. E eu tenho a honra de receber aqui 2 convidados muito especiais, são membros do Hub, estão lá com a gente, trocando ideia continuamente sobre o mercado da saúde. Tenho a honra de trazer comigo ela, Marcela. Marcela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rômulo. Obrigada, Michael. Olha, é realmente, assim, muito especial estar aqui com vocês. Eu acho que esse convite calhou porque, assim, eu sou uma ávida auditora, eu sou uma ávida da audiência do Audazes, então eu escuto todos os episódios, eu tô sempre ligada no Hub, então para mim realmente é muito gratificante estar aqui com você que tá aí em casa. Eu sou advogada, especialista em M&A, situações societárias, estrutura de novos negócios, então acho que tem tudo a ver com o que o Rômulo traz para a mesa, e o que a gente quer mesmo é que você que está aí do outro lado possa ter um momento de reflexão, de pensar sobre o que você está fazendo e que a gente possa ser uma ferramenta e um instrumento para trazer insights, para ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para que a gente possa construir uma saúde melhor, um Brasil melhor para nós e para o nosso legado. Espetacular, doutora Marcela, chama ela de doutora porque ela é advogada, né? Então, a gente tem essa devido respeito. Temos aqui também hoje ele, Stefan. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Audazes Podcast. Obrigado demais por me receber. Cara, é uma alegria imensa estar com vocês. Acho que, em primeiro lugar, pelo conteúdo que vocês estão construindo. Eu escutei os 3 podcasts que vocês mandaram para mim. E olhando para eles, eu vejo que o principal ponto deles são vidas, né? E todos eles conectam, acho que, liderança em primeiro lugar. E acho que talvez na minha vida como CEO da Set Free, liderança e gestão são áreas que me impactam muito hoje, né? Então, entender liderança, entender gestão da forma como esses caras entendem, talvez ainda milestones que eu não alcancei. E isso me chamou muita atenção. Eu queria discutir isso muito com vocês hoje, porque vocês, óbvio, têm mais capacidade de entender até do que eu e saber de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto. Então, obrigado por me receber aqui também. Maravilha, meu irmão, muito obrigado. Pessoal, antes de nós começarmos a discussão aqui do nosso episódio, eu quero convidar você para se inscrever no Hub. O Audazes Hub, a gente já falou dele aqui hoje, é um lugar onde uma plataforma onde você vai poder se conectar com pessoas que são líderes da saúde, gestores, gente que está trilhando a mesma caminhada que você e muita gente também que está muito mais na frente e pode te ensinar, pode gerar insights para você. Então inscreva-se lá agora e você vai
poder ser selecionado para fazer parte desse grupo que é altamente exclusivo e que já gerou negócio, já gerou palestra, já gerou conhecimento para centenas de gestores da saúde brasileira. Então, vamos começar, pessoal. Quero aqui trazer primeiro o episódio do Felipe. O Felipe, CEO da Pixion. Sensacional. Pixion é uma enorme empresa do segmento de saúde, uma health tech. E o Felipe é CEO dela há alguns anos. Eu queria trazer aqui um primeiro insight que a gente captou. Eu captei ali do episódio com o Felipe, que foi para mim extraordinário, que é o quanto que ele valorizou assumir riscos em prol da visão e o quanto que ele teve que pagar o preço a curto prazo. Contextualizando, ele queria fazer um MBA, queria fazer um MBA fora, ele teve que... Inicialmente ele contava com o suporte da empresa. A empresa havia ali uma expectativa de que pagasse o MBA dele. Ele foi lá e estudou um ano para passar, mas chegou na hora e a empresa não podia. O cara teve que arcar com os próprios recursos para ir para fora. Então ele coloca ali o quanto que ele teve que perder muito a curto prazo para conseguir conquistar algo e construir algo a longo prazo. Como é que vocês veem esse aspecto ali da história dele? Estou curioso para ouvir nossos convidados, né? Até tenho aqui algumas observações, mas queria ouvir de vocês que acompanharam e estou muito curioso porque é uma visão de alguém da audiência, né? Que está aqui e fazendo essa ponte, essa análise junto com a gente. Então fique à vontade aí para começar o comentário. Vamos lá. Bom, acho que o ponto de partida, né, para nós aqui como audiência, eu e Stefan, para poder contribuir com o Audazes, é olhar sobre uma perspectiva colaborativa, né? Porque nós estamos escutando o que esses grandes líderes estão dizendo e nós, dentro das nossas realidades, porque a sua realidade é diferente da minha, que é diferente da realidade de quem está escutando, e cada um na sua realidade vai tentar entender e acomodar todo esse conhecimento no que a gente pode fazer, né? Então, eu costumo dizer que é muito importante quando a gente tem esse nível de conhecimento e de informação, a gente ter filtro para que a gente possa gerir as nossas próprias expectativas, né? Porque às vezes a gente está olhando o Felipe, por exemplo, como um modelo e a gente tenta traduzir isso para a nossa realidade e nem sempre é possível. Então, a gente acomodar expectativas, a gente gerir um pouco essa ansiedade, talvez seja o grande exercício que a gente tenha que fazer quando a gente escuta essas pessoas falarem. E quando eu escutei o Felipe, confesso que eu escutei um dia vindo para São Paulo no carro, né? Eu tinha um trânsito para enfrentar e aí vim escutando a história dele. E assim, acho que o que mais ficou evidente é essa coragem de você identificar que realmente a vida nem sempre vai ser como a gente espera. Então, quando você está na alta liderança, a gente pode traçar caminhos, né? A gente tem expectativas de que as coisas vão acontecer como a gente está imaginando. Então, a gente coloca a nossa vida, as nossas esperanças num determinado motivo ou numa situação. Então, ele colocou as esperanças ali de que ele ia estudar, ele não passou de primeira, né? Ele prestou uma segunda prova e que ele ia passar e que a empresa ia bancar. E aí, quando chegou naquela situação que ele conseguiu, a empresa não pôde arcar com os custos, porque naquele momento, né, não era não era o escopo da empresa fazer aquilo por ele. E eu gosto muito de uma frase que a gente tem que dar duas coisas às pessoas, né? Uma são raízes e a outra são asas. Então, aquilo me veio muito quando o Felipe falou, né? Ele tinha raízes na empresa, mas ele também tinha asas para poder sair dali. Então, o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Então, quando você tem um propósito, você é um CEO, você está na liderança, a gente olha muito para a organização, para a empresa, mas quem nós somos? Acho que essa coragem que ele teve fala muito sobre identidade. E hoje, nessa nossa sociedade tão mutável, que as coisas são às vezes tão inconstantes, para mim fica assim essa lição sobre identidade, quem você é e aonde você está. Pouco importou a empresa não poder ter feito por ele o pagamento de um curso que ele queria, mas ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele queria, ele olhou para ele, então ele tinha raízes lá, mas ele também tinha asas, então ele pôde sair, ele pôde explorar, ele pôde fazer um network internacional que ele cita como sendo um dos maiores benefícios para a carreira dele. Então eu acho que assim, para nós, né, eu como audiência, fica essa coragem de dizer assim, olha, reforça que eu preciso saber quem eu sou e as circunstâncias não vão me parar. Então, não é porque eu tenho uma situação que eu vou desistir, né? Então, acho que isso ficou bem latente, assim, pra minha vida. Então, seria uma resiliência lastreada na identidade. Certamente. Eu sei que eu sou, eu tenho clareza do que eu quero, logo, essa dificuldade se interpõe, mas ela não vai ser maior que a minha vontade pessoal do que
do que o meu senso daquilo que eu quero realizar na minha vida, né? Com um olhar um pouco mais voltado para empreendedorismo, de coragem, de ser maluco, né? É você ter uma ideia fantástica e você quer que essa ideia se realize e você sabe que você tem potencial para aquilo acontecer. Você não vai desistir independente do que vai acontecer na sua vida, né? Mas ele fala algumas coisas sobre gestão de expectativa, por exemplo, é uma coisa que chamou a atenção. Porque, obviamente, ele tinha expectativa que a empresa fosse pagar aquilo tudo para ele, né? Então, ele se prepara, ele fala também de alguns OKRzinhos, algumas metas pequenas que ele atribui ali para ele poder conseguir chegar no objetivo dele. Ele traça pequenos objetivos, alcança eles, primeira prova, segunda, ele fosse 10 provas, ele ia fazer as 10 provas, ele iria fazer aquilo que ele tinha para fazer, porque as pequenas metas é o que estavam levando ele para frente, era aquilo que ia motivar ele a chegar àquele ponto. Só que o sonho dele não deixou de existir ali também, né? Porque a gente olha para ele hoje como um grande CEO, um grande empresário, um grande impactador da área da saúde, mas na época ele não era isso. Na época ele teve aí um PDI de alguém que falou, cara, faz isso, se movimenta dessa forma. Ele acreditou no gestor dele também, então é um cara que tem uma habilidade de ser subordinado, porque isso, acho que meu pai disse muitas vezes para mim, quem não sabe ser mandado, não sabe mandar, né? Então, ele observou o que o gestor dele tinha para falar, foi atrás. Ele também ouviu muito o pai dele, muitas vezes, isso ele repete algumas vezes no podcast dele, e ele, com visão estratégica que ele tem de engenheiro, ele constrói um fluxograma, chega na prova, passa na prova e o sonho dele se realiza, né? Então, eu vejo isso trazendo para aquilo que você falou, pô, nós, meros mortais aqui, que estamos aprendendo e crescendo e chegando lá um dia, o que me coloca no sapato dele é pequenas metas me trazem uma satisfação, e uma coisa que o Michael sempre diz, amplitude de consciência e de tempo, joga a sua expectativa para 2, 3 anos, se você quer chegar aquilo lá, não traz para o mês que vem, né? Traz para 2, 3 anos que você vai conseguir chegar lá. Então eu acredito que esse cara, ele tem isso, o Felipe não conheço ele, mas a vontade de conhecê-lo ficou assim latente, eu quero conversar, trocar uma ideia com ele um dia. Legal, Rômulo, essa observação que a doutora Marcela e o Stefan estão fazendo, e aquilo que o Felipe, que é um excepcional profissional, um excepcional ser humano, e nossa gratidão por ele dedicar esse conhecimento aqui, mas ele traz um aspecto interessante vinculado ao risco. Uhum. E hoje nós falamos mais do que nunca, né, pós-pandemia, de gestão de risco, né? A doutora Marcela vai nas empresas lá e com certeza eles estão preocupados em formalizar uma gestão de risco, né? A governança cresceu muito em função da gestão de risco. Uhum. Mas o fato é que um excesso de gestão de risco, ela paralisa. Uhum. Ela paralisa a nossa capacidade de criar, de fazer, de avançar e executar. E quando eu vejo aquela motivação, aquela empolgação, aquele brilho no olhar do Clemente, dentro da visão, olhando para a visão que ele tinha, quer dizer, o risco dele ele foi reduzido em função da amplitude de visão que ele tinha. Uhum. Eu acho legal, Rômulo, a gente comentar isso nesse fórum, porque quando eu olho para a tua vida, quando eu olho para a doutora Marcela, ouço aqui o Stefan falar, eu estou falando com 3 empreendedores de histórias que eu conheço e que também passam por isso, onde a visão sobrepõe o risco. Uhum. E eu acho que vale a gente trocar uma ideia. Uhum. Você, Stefan, é prova disso. Você começou a empresa de uma forma muito modesta, né? Com pouco dinheiro no bolso. Pô, tinha mais risco do que probabilidade de dar certo. E como é que foi isso? Cara, assim, eu sou um sonhador, né? Então, por isso que eu acho que eu olho pro Felipe dessa mesma forma, Michael. A gente não desiste do sonho, né? Eu ouvi um cara, o CEO da NVIDIA, falando disso também, perguntaram pra ele, pô, qual produto você criaria, sabendo tudo que você sabe hoje, para ter o sucesso? Ele falou, nenhum. Se eu soubesse da caminhada que eu tinha, se eu soubesse de todo... Deixa pra lá. E o podcast, Fazer outra coisa, podcast que ele tava, o pessoal começou a rir, ele ficou sério. Se ele tivesse feito uma gestão de risco, ele teria paralisado, né? Pois é, e foi melhor não fazer. exatamente. E ele é sucesso do CEO da NVIDIA, do fundador da NVIDIA, não é questionável no mundo inteiro. Hoje ele modificou a nossa área, da área técnica de TI de uma forma impressionante. Mas ele olha para trás e fala assim, eu preferia ser um funcionário. Eu preferia ser um colaborador, eu preferia ser um gestor, porque a gente é maluco. A gente olha para um sonho, a gente fala, vai dar certo, os problemas começam a aparecer, a gente vai dar um jeito. E a gente dá um jeito, a gente sacrifica muitas coisas na nossa vida. Finais de semana, horários
a mais. Eu abri a empresa em 2019, desculpa contar um pouco na sua pergunta, mas eu abri a empresa em 2019, para certificar a Anvisa demora 1 ano, a empresa abriu, então, o primeiro faturamento em 2020, em janeiro de 2020, nós faturamos R$60 mil. E eu conheci o mercado da saúde na época, o mercado da saúde era hoje é completamente diferente do que ele é hoje, naquela época. Abriu, o faturamento da empresa total foi 1.294 com uma empresa chamada Target. Total do mês. Então, risco. A gente começou a fazer planilhas para saber o stretch, para saber até onde nós íamos. Era hora de desistir, cara. Era hora da gente sair fora. Mas eu acredito que mais ou menos como o Felipe, a gente não desiste. Alimentado pelo sonho, Pelo né? sonho. E pela visão, né? Pela visão clara de onde que eu posso chegar. Talvez eu não tenha a visão tão clara como o engenheiro do Fê, mas eu tenho o sonho. E se alguém me colocar, cara, vamos cavar um buraco aqui, eu vou cavar um buraco. Não sei onde é que eu vou chegar necessariamente com esse buraco, mas eu tenho uma visão de que eu vou chegar e vou atravessar esse planeta. E eu vou fazer de tudo para isso. Muito legal. Espetacular. Tem um aspecto que eu vejo que conflita com as questões geracionais. Eu diria, acho que muito mais do que geracional, algo que está em todas as gerações atuais, que é o imediatismo. Então as pessoas querem construir coisas gigantescas, querem construir coisas enormes, elas querem duas coisas: que tudo aconteça muito rápido, que não tenha risco e que e o preço seja a se pagar seja baixo. Não tem nada no... A gente aprende nos investimentos, né? Ó, o que rende muito tem muito risco, o que tem pouco risco rende pouco, né? A gente aprende isso mais nos investimentos, mas no negócio é a mesma coisa. Então, você tem que ter uma visão para empreender, para gerir, vai ter alguma perda a curto prazo. E eventualmente a pessoa acha que, não, vou ser um funcionário e vou arriscar menos. Eventualmente não, porque se ela quer progredir, você vai ter que tomar risco de ir para uma função onde você não é competente totalmente. Sim. Então, por exemplo, né, quando eu estava como plantonista de um hospital, a hora que eu fui para ser um coordenador, cara, baita risco. Porque eu tô mergulhando em algo que eu não tenho certeza, não tenho evidência absoluta de que vai dar certo. Então, é risco. Então, a gente vê que a vitória, vencer de uma forma diferente do comum, exige que a gente tome risco. Óbvio, com responsabilidade, mensurando, mas exige que você realmente se lance a algum nível de incerteza. Vão ter incerteza nesse caminho, né? Verdade. Comentários? Eu tô me lembrando da história da Marcela. Aqui, aliás, tô vendo vocês aqui, parece que são 3 filhinhos. Somos tô lembrando da história da Marcela, que começou a carreira. Você vê quantas histórias brilhantes a gente tem aqui, né? Que começou a carreira num renomadíssimo escritório jurídico, né? Muito jovem. Se você pudesse contar um pouquinho para a gente, porque vem de encontro a esse tema que a gente está falando, né? O que a visão é capaz de fazer com um bom profissional. Bom, primeira vez que eu pisei no escritório de advocacia, eu tinha 17 anos, né? Então, eu entrei na faculdade sem saber o que eu queria. Entrei porque era o único curso que, naquele momento, eu podia pagar, que estava dentro das minhas possibilidades. Eu sou do interior, né, de São Paulo, então, enfim, existe uma questão cultural do interior, assim, eu nunca tinha vindo muito para São Paulo. A primeira vez que eu vim, eu tive que vir com um papelzinho para saber como que eu pegava o metrô, com tudo anotado. Na época não tinha o celular e tal, então, assim, eu vim com o papelzinho mesmo, a garota do interior. E aí, aos 20 anos, eu arrumei um estágio num grande escritório, na época, salvo engano, era o 3º maior escritório da América Latina, né, enfim, em termos de volume de negócios. E aí eu vim, né, consegui uma vaga no estágio e fiquei lá durante um tempo, alguns anos. Aí quando eu me formei, quando eu passei na OAB, eu estava na faculdade ainda, então eu prestei a prova, passei. E aí eu fiquei assim com aquela coisa, né, o que eu vou fazer da minha vida? Pensava em prestar concurso. E resumindo, a vida me encaminhou para que eu saísse desse grande escritório e abrisse um escritório com a minha mãe, que já era advogada, mas tinha uma outra carreira, em Jundiaí, que é a minha cidade. Então, eu abri um escritório que era uma sala de 1 por 1, tinha uma única mesa, e eu tinha 0 clientes. Então, assim, a minha expectativa era que o telefone tocasse, e eu não sabia como, porque eu não tinha cliente, eu tinha 21 anos, então não era uma situação tão simples, né? Mas essa questão da visão, que até o Stefan citou, eu conversei com um cliente semana passada,
E ele disse assim, que a missão dele agora é envisionar pessoas. Uhum. E aquilo me pegou, sabe? Então, a missão dele no conselho hoje, né? A gente tá ajudando ele a estruturar um processo de governança. A missão dele é que toda a equipe dele seja envisionada, ou seja, receba a visão que ele tem sobre os próximos anos da empresa. E aí, quando eu escuto a sua história, né, enfim, era pra ter parado, mas não parei. Eu também, gente, era totalmente improvável. Eventualmente não era pra ter começado, Exato, era pra você ter feito pensamento outra coisa, entendeu? Então, assim, meu Deus, eu não vai dar certo. E aí você passa ali os primeiros anos patinando, e o que eu vou fazer da minha vida? E se isso aqui não der certo, qual vai ser minha válvula de escape, sabe? E aí, assim, quando eu escutei desse cliente, se eu pudesse contar pra Marcela de 14 anos atrás, mais ou menos, eu diria, olha, tenha como missão envisionar pessoas. Porque no meu coração eu sempre tive esse desejo de que as pessoas escutassem o que eu tinha para dizer. E o que eu tinha para dizer era simples, sabe? Era para que elas acreditassem nelas mesmas, assim como um dia eu tive a coragem de me desligar de uma grande banca jurídica e montar o meu escritório sozinha e ter que me desenvolver sozinha para conseguir fazer as coisas que eu faço hoje, enfim. Então acho que a visão tem que ser clara. Pra mim fica isso, né? O que você quer, assim? Qual é o seu propósito efetivo de vida pra abençoar outras pessoas, pra ser abençoado pelo mundo, né? Então, pra receber isso. Então, isso pra mim hoje, é o que eu falaria pra mim há anos atrás. Então, se eu puder dar uma dica pra vocês aí, envisionem as pessoas que estão do seu lado, sabe? Peguem a visão, sabe o pega a visão? Peguem a visão e coloquem ela bem clara para todo mundo entender e poder viver, né? Acho que isso muda o ambiente que a gente tá, isso muda as nossas relações, seja profissionais, pessoais, e de fato isso transformou a minha vida e a minha carreira. Espetacular, Marcela. Com visão clara fica muito mais simples ter coragem, né? Bem mais fácil. Com visão clara, ainda mais com pessoas ao seu redor com a visão clara também. Quero partir para outro aspecto aqui, pessoal, que o Felipe destaca, e eu achei fantástico, porque gerir pessoas é um desafio. É um desafio universal. Talvez se a gente perguntar para 10 empresários, 11 vão dizer que é o maior desafio dele. E o Felipe trouxe um insight fantástico de engajamento, porque todo mundo quer o funcionário que veste a camisa, todo mundo quer o funcionário que batalha pelas metas da empresa, e ele trouxe uma solução, né? Uma método dele que eu achei fantástico, quando ele diz que ele compreende o objetivo das pessoas, poxa, o que você quer, onde você quer chegar, qual que é o teu sonho, qual que é o teu objetivo, e acha a conexão entre aquele sonho pessoal e o sonho da empresa, os objetivos da empresa. E aí a pessoa realiza o sonho da empresa enquanto realiza seu próprio sonho. Como é que vocês veem esse aspecto? Especialmente de como que nós conectamos o sucesso individual do funcionário com o sucesso coletivo da empresa. Eu poderia fazer um vínculo entre Felipe e Jesus na questão de serviço. Manda bala. Ele fala uma frase ali, consegue se colocar nos pés dela, do funcionário, né? Então, Jesus diz, aquele que quer ser líder, que seja servo. Ele se coloca debaixo dos funcionários para entender cada um deles qual é a necessidade, o que eles têm que fazer, como que eles funcionam, quais são os medos, as angústias. Ele não falou totalmente nesse sentido, mas eu entendi dessa maneira, sabe? E acho que o meu desafio, em primeiro lugar, é amar os meus funcionários, né? É amar quem está ali de baixo, amar as famílias dele. Então, como um business as mission, acho que um dos primeiros pilares é olhar para a família de cada um deles. E muitas vezes eu já fui, óbvio, aconselhado, cara, desliga o cara. Bom, mas a gente não teve feedback adequado para esse cara ainda. A gente não teve ainda um processo para ele se desenvolver. E eu sou muito resistente nesse sentido, porque a família da pessoa vai sofrer pra caramba, né? Então, olhar para o Felipe dessa mesma forma, eu não sei qual é o background dele em termos de crenças, mas ele diz o que Jesus diz pra gente. Se coloque como servo primeiro, entenda o que é servir, para depois você vir como líder. Se você não souber como servir, o que o seu serviçal está fazendo por ti, como que você vai conseguir liderar esse cara? Porque você não sabe qual é a dor que esse cara está sentindo, né? Eu como com veio comercial, eu sempre olho para qual é a dor do meu cliente. Como que eu impacto esse cara? Perfeito. Pô, e o meu paciente, desculpa, mas e o meu funcionário? Como que eu impacto ele? Como que eu coloco a visão na cabeça dele, como a Mar falou?
Como que eu envisiono ele? Porque o próximo CEO, a gente vai falar, acho que um pouco sobre isso, o próximo conquistador da empresa não sou eu. Talvez é o meu filho, mas muito antes do meu filho, nós estamos falando de pessoas aqui no meu nível de confiança que vão ter que subir o nível deles. Vão ter que sofrer um PDI como o Fê sofreu. Né? E vão ter que se adequar àquilo. Óbvio que vai depender do funcionário também, acho que 70% depende do cara de se desenvolver e de querer estar ali onde está. Mas se nós, como gestores, não soubermos a dor que esse cara sente, nós não amarmos ele profundamente, nós não sabermos que nós vamos sofrer o dano por ele muitas vezes, porque ele também não sabe. Assim como filhos, às vezes, filho pródigo vai embora, pega a herança, gasta tudo, ele não sabe o sacrifício que o pai dele fez todo para construir aquilo ali. E nossa equipe muitas vezes também passa por isso, vai embora e sofre. Eu já fiz isso, infelizmente já fui um péssimo funcionário. E depois eu lembro e falo, cara, como o meu chefe foi bondoso e gracioso comigo. Então, olhando pro Fê, eu vejo Jesus ali, né? Eu vejo uma capacidade de olhar para o funcionário como um ser humano que tem uma história e que precisa, de alguma maneira, ser impactado e crescer. Ele tem sonho também, pô. Por mais que ele não seja um empreendedor, ele é um empreendedor particular ali. Ele olha para uma empresa como a nossa, pequena, grande, ele quer ser aquele cara um dia. Ele tem um sonho, talvez, de ter um carro melhor, uma casa melhor. História de jogador de futebol, a gente sempre vê isso. Eu vou comprar uma casa para minha mãe, né? E essa história tá por trás de tudo, bicho. Se a gente não olhar para o nosso funcionário, nós somos o CEO, nós mandamos, nós fazemos, nós acontecemos, a gente machuca um monte de gente no caminho que a gente não tem ideia e a gente não construiu nada. A gente não impactou ninguém. Nós vamos sair daqui, pode ser rico, pode ser pobre, mas sem impacto nenhum. Então, olhando para o Felipe, eu vejo isso, bicho. Ele construiu uma empresa, se ele fez isso no começo, ou ele aprendeu isso no caminho, no momento que ele aprendeu ali, eu tenho certeza que os funcionários amam trabalhar pro cara. Porque ele ama os caras. Legal. Sensacional. Legal o que o Stefan está exaltando aqui, também dentro da linha do que a doutora Marcela comentou conosco, porque o Felipe descobriu algo que nós vemos em comum nos grandes líderes, né? Aqueles líderes que, de fato, eles excedem a média. Uma coisa muito clara para todos eles: as pessoas têm que estar engajadas no meu projeto, na minha missão, na minha visão, na visão desse negócio que eu estou colocando no mercado. Se a gente olhar a arquitetura, vamos relembrar aqui para a nossa audiência, se olhar para a arquitetura da organização, você começa com a estratégia. Da estratégia, você formaliza a cultura através de missão, visão, valores, constrói o modelo e formaliza o modelo de negócio e dá corpo à governança. Quando nós fazemos isso, que é uma base sólida e de sustentabilidade para o negócio, você vai começar a construir o papel do líder. Porque nesse momento ele tem que trazer esse conteúdo para um plano estratégico, para uma organização e para uma liderança que é capaz de executar, ajudar a executar e monitorar. Quando nós olhamos para essa arquitetura, você obrigatoriamente tem que olhar para as pessoas. Não há como não olhar para as pessoas, porque como é que você faz essa engrenagem se tornar resultado através das pessoas? E tem 3 aspectos fundamentais que todo líder tem que observar, e nós vimos isso aqui também no Clemente. Você considera as habilidades que a tua equipe, que as pessoas que te acompanham têm. Você considera as competências, né? Aquilo que ela investiu de tempo, de recurso para adquirir, para empregar no negócio que você está. Mas tem algo fundamental, que é onde eu quero chegar, que poucos empreendedores, empresários, e eu acompanho isso ao longo da minha jornada, poucos empresários dão a devida atenção, que é o momento. Qual que é o momento da tua equipe? Qual que é o momento do teu colaborador? Qual que é o momento dos teus líderes? Então, enxergar isso é conseguir trazer a sua visão, o momento dessa equipe. E quando você traz o momento dessa equipe para a tua visão, você cria um engajamento. Porque de alguma forma você está dizendo para onde nós vamos dentro da minha visão. E isso sempre gera resultados sobrenaturais. Então, nós estamos assistindo aqui, através desses testemunhos, e a partir daquilo que a gente ouviu do Clemente, uma engrenagem, uma arquitetura de uma organização que funciona e que dá sucesso, e que gera sucesso. Exatamente.
Posso só fazer um complemento? Com certeza. Acho que é importante o que o Maicon está dizendo, porque, assim, o que eu tenho visto, e eu atendo muitas empresas familiares, né, enfim, o que eu tenho visto é que a nova geração, né, assim, os baby boomers, eles estão saindo dos postos da liderança, né, então a geração X, a própria geração Z tá vindo, né, e o que eu tenho percebido, assim, antigamente existia uma dicotomia em quem as pessoas eram no trabalho e quem elas eram na vida pessoal. Eu olho para os meus avós, olho para os, né, meus pais, os pais dos meus amigos, os avós dos meus amigos, enfim. Há 30 anos atrás, a gente não tinha essa discussão sobre envisionar pessoas, sobre esse cuidado, porque o cara precisaria ter uma liderança servidora. Liderança era liderança dentro, né, da empresa, e o que ele fazia em casa. Às vezes a pessoa era maravilhosa no trabalho e péssima em casa, ou vice-versa. Então, eu acho que a gente veio evoluindo e as gerações, elas começaram a se misturar, né? E tem um estudo que diz que hoje, daqui a pouco, 75% da mão de obra no mercado de trabalho vai ser da geração X. Então, os baby boomers já saíram, a Z vai chegar e etc. Então, o que vai acontecer nesse miolo todo? Então, o que eu penso essa dicotomia, ela vai começar cada vez mais a desaparecer. Eu não posso ser a Marcela líder de um jeito, no meu escritório, né, nas empresas em que eu atuo, e eu não posso ser a Marcela mãe, esposa em casa, totalmente diferente. Não dá pra gente ser um em casa, um no trabalho, um com os amigos, nós somos seres únicos, então a gente tem que ter uma única identidade onde a gente transitar, seja no trabalho. Então, quando você fala sobre amar as pessoas, eu até brinquei, eu falei uma vez isso pra uma cliente, e ela olhou pra mim com uma cara, essa menina é muito maluca. Aí eu falei, olha, não é o amor assim, aquele amor fofo, sabe? Ah, te amo, faço o coraçãozinho. A gente tem um amigo em comum que diz sobre, né, institucionalizar o amor. E eu acho que trazer o amor para dentro da instituição são os nossos atos, como a gente trata as pessoas. E esses atos, eles não podem ser diferentes do que a gente é quando a gente abre a porta e vai embora da empresa. Então, esse conflito geracional que a gente vive, essa mudança do tipo de liderança, do tipo de gestor, assim, do que o gestor espera da equipe, também influencia demais o que a gente está vivendo, né? Influencia demais a gente fazer um one-on-one e entender qual é a expectativa do meu subordinado, para que a expectativa, os sonhos dele sejam alinhados com o sonho da empresa. Há anos atrás, isso não era uma discussão. Então, a gente está trazendo para a mesa discussões novas sobre um ambiente de trabalho novo, sobre pessoas que pensam diferente, gerações que já olham o estilo de vida tão importante quanto o dinheiro que ele tem no bolso. Você vai olhar para uma geração, e pós-pandemia, especialmente, que vai fazer escolhas pensando em bem-estar menos do que pensava em dinheiro. Então, você vai ter estudos aí, Gallup, no mundo inteiro, dizendo, olha, o olhar, o público, o consumo tá mudando. A saúde tá mudando. A forma como as pessoas se cuidam, o mercado farmacêutico, os hospitais atendem diferente, as clínicas de atendimento que dão suporte atendem diferente, porque o público tem mudado. E o que vai ser daqui 20, 30, 40 para os nossos filhos, né? Então, acho que a nossa missão aqui é meio que colocar uma pedra para dizer assim, olha, está aberta uma geração que vai pensar nesse líder e nesse subordinado de uma forma mais única. Então, a gente não vai poder tratar o coleguinha de um jeito, o outro de outro, em casa ser de outro jeito, no podcast ser de outro jeito. Nós precisamos levantar uma bandeira de pessoas que têm uma identidade forte e que, como antigamente, né, o que eu falo sentado, eu falo em pé, pessoas que tenham, assim, esse encorajamento de viver uma vida íntegra e una, né? Sem essa coisa de, no trabalho eu posso ser um cara super legal, em casa eu sou péssimo, ou vice-versa. Então, acho que essa geração está acomodando esse nível de interesse, e eu acho que isso é bem benéfico para nós e para o que está por vir, né? Exato, e tem uma característica da atualidade, que as pessoas são carentes de um significado existencial. É isso. Então, quanto mais a instituição ela conseguir conversar com a dimensão profundamente humana das pessoas, nos desejos mais íntimos, aos planos de longo prazo, os sonhos, a vontade de legado. Quanto mais a empresa articular uma narrativa também que é compatível, é genuína e é compatível com isso, mais engajamento ela vai estar. A gente acabou de conversar com a Iseli, né? Você que está em casa vai receber esse episódio daqui a algumas semanas, mas ela ressaltou muito o impacto de ser um negócio social de proposta para o engajamento. E nós temos
que ter condição de articular como a nossa empresa é uma realizadora de sonhos, uma realizadora de metas individuais. E esse exercício, essa disciplina de falar, olha, eu como CEO vou te mostrar como que tá aqui trabalhando nessa empresa vai ajudar você a educar teu filho, vai ajudar você a construir a tua família. Isso é uma abordagem que, sem dúvida, é muito superior do que aquela que, fica aqui 40 horas por semana, mais um trabalho, né? O salário é tanto e o job description é esse, né? Então, realmente... E vai ser cada vez mais importante no mundo onde as habilidades técnicas elas vão perdendo importância. Na verdade, elas vão perdendo protagonismo e as habilidades humanas, os soft skills vão ganhando importância, né? Rômulo, me permita um adendo aqui, porque é bem interessante isso que vocês estão falando, e eu acredito que eu tenho aqui uma parte de geração Z aqui, né? Eu sou a geração Y, a geração X. Só X, é Y? Isso, X. E aqui tem a Y, não tem a Z aqui, imagina. Acho que a Z ainda não. A Z ainda não. A Z talvez está nos assistindo aqui. A irmã Marcela é Z. Não, você aqui, não. Você aqui que eu sou mais velha que você. Você que está nos assistindo, tem certeza que parte do nosso público aqui é geração Z. E atrás das câmeras nós temos aqui algumas pessoas, eu acredito que pelo menos uma do nosso time aqui geração Z. É Z. Mas é importante a gente entender, enquanto empreendedor, aquele que está começando um negócio, até para a carreira, uma carreira de liderança, como que a gente cria um engajamento. E tem duas formas de você engajar. A primeira, e Jack Welch fala muito bem disso, é deixando claro para o teu time a visão e a missão da empresa. De fato, onde que nós vamos chegar. Então, eu vou atravessar um rio, vou chegar daquele outro lado, para você ir comigo, qual é o teu papel? O que você precisa fazer e o que você vai ganhar chegando ao outro lado. Ainda que não vai ganhar nada financeiramente, mas vai ter algum outro tipo de ganho. Então, essa é uma recomendação importante, porque é muito comum estar em empresas assim, que você fala com líderes que não sabem para onde a empresa está indo, para onde aquele gestor está indo, aquele líder está indo. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental do engajamento que todos nós podemos fazer, não precisa de investimento financeiro. É dar um tempo genuíno com o time para dizer, nós estamos rumo ao ponto B, que será tal, o seu papel é importante e você vai ganhar XYZ por isso. Esse é um ponto. E tem um outro aspecto do engajamento que há muito engano, né? As empresas, e aí como consultor, conselheiro, isso eu ouço muito, os líderes me perguntam, como é que eu faço para engajar meu time? Né? Então, além da primeira etapa, de dar clareza para onde vai, o que engaja é o resultado. Então, falar não é tão importante quanto fazer. Falar não é tão importante quanto entregar. O que o time está vendo é aquilo de fato que nós fazemos, que nós somos, o que nós entregamos. O que essa empresa entrega e o que essa estratégia, o que esse plano que foi construído está entregando. Quando há resultado, automaticamente há engajamento. E não o contrário. Não há engajamento para resultado. Há resultado que gera engajamento. Então, são as duas formas que é importante você considerar para o teu negócio. Falar, peraí, eu preciso dar clareza para o meu time. E preciso ser autêntico, como a Marcela disse aqui. Não dá para ter duas vidas. Preciso ser autêntico para poder gerar resultado. E, naturalmente, isso vai gerar maior engajamento do time. Permita contar rapidamente, e me lembrei aqui, Marcela, você falando de ser autêntico, né? Um pouco antes da gente começar a gravar, eu publiquei a nossa entrevista anterior no LinkedIn, aqui no Instagram, uma foto, vou publicar a nossa daqui a pouco, e vi que tinha uma mensagem da minha esposa, a Kelly, lá. Então, eu olhei rapidamente e ela filmou agora de manhã que eu deixei um cafezinho lá, mas é uma coisa muito simples. Eu arrumei lá, eu costumo arrumar uma xícara de café lá para ela, coloco uma florzinha que está lá em casa. Romântico. Isso, eu coloco lá e deixo um bilhetinho no guardanapo para ela. Essa audiência precisa aprender, tá? Esse é o famoso Customer Experience. Isso, e olha, isso vale a pena, que gera um investimento aí de 10, 15 minutos para fazer. E uma recompensa. E uma recompensa sem fim. E ela publicou, né, hoje com mais ênfase, colocou uma frase lá. Legal. E eu lembrei disso quando a Marcela estava falando do líder autêntico, né? Aquele que de fato faz, é o que é na vida comum. Então, a nossa conduta, ela está exposta mais do que nunca. Quem nós somos está exposto mais do que nunca. Não dá mais, isso é
uma enorme vantagem do momento que a gente vive através da tecnologia, não dá para ter uma máscara por muito tempo. Então, aquilo que você de fato é como essência vai se expressar rapidamente. E as pessoas querem seguir os líderes, os empreendedores e as empresas que os inspiram, que de fato vão dar algo a mais do que o valor monetário a elas. Bom, muito legal esse tema tão bem levantado pelo Clemente. Exato. Eu queria emendar aqui, Michael, poxa, esse tema é extremamente relevante, e você falou do resultado que gera engajamento, e não o contrário, para responder a pergunta, como que você motiva a tua equipe. E o Jim Collins, no Empresas Feitas para Vencer, que nós estudaremos no Clube do Livro do Hub, aí para quem está nos assistindo, entra no Hub, faz essa parte do Clube do Livro, a gente vai estudar Empresas Feitas para Vencer. Ele diz o seguinte: quer motivar seu funcionário? Comece não desmotivando ele. Para de desmotivar ele. Porque o fato é que, se você tem uma equipe em que você acertou nas contratações, você basicamente contratou gente com competência para fazer aquilo e que gosta de fazer aquilo. Logo, ela já vai ser automaticamente motivada. Poxa, se eu gosto muito de fazer isso e eu tenho uma habilidade, vai vir o resultado, eu fico contente, eu fico engajado. O fato é que o líder, o que ele deve fazer? Ele deve tirar tudo aquilo que desmotiva o funcionário. O que desmotiva? Falta de recompensa, falta de reconhecimento, desrespeito, complexidade, não conseguir gerar resultado por fatores da empresa, né? Tem um amigo meu, investidor e um grande empresário, ele fala o seguinte, que se cai um raio em cima da empresa, rapaz, tem uma empresa que cai um raio, bum, implode a empresa não quebra, a empresa não fecha, a empresa ela morre devagar e de repente, ou seja, ela vai morrendo, devagarinho, de repente, bum, cai. E isso envolve muito esse trabalho de você ir desmotivando as pessoas e desengajando até o momento em que as coisas se tornam insustentáveis. Então, você que está em casa, quer motivar a sua equipe? Para de desmotivar. Já é o maior fator que você pode fazer como líder. Um grande passo. Já é um grande passo. Faz esse favor para a tua equipe. Precisamos o tempo todo tá também pensando, né? Poxa, eu tô com alguma atitude que desmotiva minha equipe, baixa autonomia, não deixar eles decidirem, enfim. O que eu tô fazendo aqui? Que eu tô tirando o ânimo, né? A gente, o líder muitas vezes é prepotente, né? Coloca até para ele a função de eu tenho que dar eu tenho que motivar, eu tenho que animar a galera, né? Poxa, a motivação é muito interna. Se a gente puder não desmotivar e criar um ambiente onde seja fácil a gente gostar do que tá fazendo, né? Pela empresa, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Mas vamos aqui para o nosso segundo episódio dessa nossa tríade de conversas espetaculares. O segundo episódio foi com o Paulo Pedotti. O Paulo conhecemos através da Easy. O Paulo é conselheiro de várias empresas gigantescas e foi vice-presidente, foi VP do Grupo Fleury. Nada mais é do que um dos maiores grupos de laboratórios do Brasil e do mundo. E o Paulo é um homem enorme, né? 2,4 metros. E eu falei, cara, o que você tem de grandeza de estatura, você tem de coração e de caráter, né? Então foi uma experiência super bacana. E eu vou destacar aqui um aprendizado com ele, que foi o seguinte: eu fiquei curioso, Marcelo, Stefan, Michael, porque ele falou, olha, eu participei de mais de 30 M&As. Pessoal, M&A significa o quê, Michael? Merge and Acquisition, certo? Yeah. Então, M&A é Merge and Acquisition, ou seja, fusões e aquisições. É comum que uma empresa grande vá comprar empresas menores para ganhar capilaridade, enfim. Só que é um enorme desafio. As chances de um M&A dar certo, de aquisição, são baixas, né, doutora Marcela? São bem baixas. A maioria não dá certo. E eles fizeram 30 M&As com sucesso. Isso num espaço curtíssimo de tempo. E ele estava coordenando uma grande parte da operação desses M&As. Comprava laboratório no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, enfim, né? E eu perguntando para ele, poxa, cara, primeiro, como é que você sobreviveu a esse processo de 30 aquisições? São culturas diferentes, processos diferentes. E qual que foi a estratégia de gestão, né? E ele colocou muito aqui pra gente uma coisa muito legal, que é sobre poder para as pontas.
Ou seja, você tem um termo que é até de doutrina militar, power to the edges, que é as pessoas terem liberdade no campo de batalha para tomar decisões, para fazer as coisas acontecer. E ele, aplicando esse princípio, ele conseguiu, mesmo com empresas muito diferentes ali sendo agregadas ao próprio grupo, que elas performassem e que elas realmente entregassem resultados em realidades distintas. Mas ele precisou dar poder para as pontas, poder para as pessoas. Então eu queria introduzir aqui uma discussão, Maico, Legal. em torno de autonomia, né? Nível de autonomia para a equipe. Como que você constrói de uma maneira eficaz uma equipe que performa com autonomia e vai fazer a coisa certa. E vai realizar os objetivos. Ótima ponderação para a gente começar, porque a gente vai voltar num tema fundamental que é cultura. Se a cultura da corporação, da companhia, ela é uma cultura mais engessada, excessivamente voltada a controle, o que a gente observa naturalmente, né? O excesso do controle paralisa a criatividade, paralisa a capacidade proativa dos colaboradores, dos líderes, das equipes, e isso naturalmente acaba engessando a operação, né? Porque você não empodera, você não dá autonomia. E o que vem acontecendo, está muito dentro do que a Marcela comentou com a gente, nessa multigerações que a gente vem atuando, né, nos ambientes de multigerações, está ficando cada vez mais claro que tem que fazer parte da cultura e do ambiente um ambiente que proporciona, que valoriza a troca de ideias, que valoriza alguns confrontos de ideias e também é tolerável o erro. Então, muitas vezes o empresário ele diz, não, mas aqui eu dou o poder, pode fazer, eu quero que faça. Só que não pode errar. Do meu jeito. Mas se errou, é penalizado, é demitido. Então, você não vai criar jamais um campo, uma terra fértil para que as pessoas possam ter poder na ponta de fazer, de errar, de corrigir, de se desenvolver. E um dos papéis fundamentais de uma instituição, de uma corporação, é desenvolver pessoas. Ela está lá para gerar resultado e precisa gerar resultado, e grande parte da geração de resultado é no desenvolvimento das pessoas, na capacidade que as pessoas têm ao longo do tempo na tua empresa de serem melhores do que entraram. Se a cultura ou o líder não permite isso, né, ele engessa, aí naturalmente ele não dá poder para a ponta e vai colher também no resultado, uma limitação de resultado. Exato. E dentro do livro Feitas para Vencer, né, o Jim Collins ele compara dois grupos. Ele tem as empresas feitas para vencer, que ele coloca que são empresas que superaram bem o S&P 500 e múltiplas vezes, 10 vezes o desempenho ali ao longo dos anos. Ele compara com empresas que no mesmo segmento, em condições parecidas, elas não tiveram o mesmo salto, né? E ele entende com um padrão entre as empresas que não performavam acima da média, que era o seguinte: um gênio, 1000 auxiliares. Geralmente era uma empresa que tinha um gênio, um cara espetacular, totalmente fora do normal, genial de fato, só que virava um papa da empresa, não podia ser questionado, enfim, e esse cara ele tinha todas as melhores ideias. E essa empresa, então, ela seguia ali a luz, né? Ela seguia o desempenho desse único ser fantástico. O fato é que as empresas elas conseguiram continuar existindo, mas elas não excederam o benchmark ali, que é o desempenho da Bolsa Americana. Do contrário, no outro grupo, que são as empresas feitas para vencer, o que ele identificou? Ele identificou líderes que tinham uma capacidade muito grande de alavancar o time, de construir times que realmente tocassem o piano, né? Que carregassem o piano, tocasse e carregasse, né? O piano, e times que realmente conseguiam dar propulsão para a empresa. Tanto é que nos grupos, as empresas do grupo de comparação, as empresas que só ficaram na mediocridade, entre aspas, né, medianas, o grande líder saía, morria, aposentava, a empresa perdia desempenho. Quando um líder das empresas feitas para vencer, ele conseguia formar um conjunto de diretores, de pessoas realmente também líderes como ele saía eventualmente,
e a empresa continuava o desempenho por muitos e muitos anos, né? Como é que vocês veem, na realidade de vocês, a questão de autonomia, de fazer o funcionário ali conseguir tomar decisão, e a gente sair da máxima que muitos empreendedores vivem, muitos hospitais funcionam assim, muitas clínicas, poxa, se o dono não está aqui, não vai, não funciona, e é o olho do dono que engorda o boi. Você sabe que você falando, Rômulo, me lembrou assim de uma conversa que eu já tive com alguns grupos que eu mentoro e ajudo, e eu faço um paralelo, né? O Stefan trouxe aqui a questão que o Felipe falou sobre a servidão, trouxe um aspecto de Jesus ali, e aí um dia a gente estava discutindo o seguinte, e eu dentro da minha área, né, de M&As e área jurídica, e aí eu disse uma coisa, eu falei, gente, essa pra mim agora é uma verdade quase que absoluta. Só fazemos M&A, só tem essa necessidade porque nós somos seres relacionais. E quem faz as empresas são as pessoas. E quando a gente quer um M&A, quando a gente quer fazer uma fusão, uma aquisição, é porque a gente precisa, tá na nossa natureza se relacionar. E isso acaba transbordando para o mundo corporativo e para o CNPJ. As nossas necessidades de pessoa física são transmutadas para um CNPJ. E aí, o Stefan deu esse exemplo de Jesus, me veio assim, né? Quando Deus criou o Jardim do Éden, eu gosto muito de, às vezes, citar isso, que ele criou o Jardim do Éden e Deus, né, enfim, para quem acredita ou não, né, seja uma história ou seja uma crença, tá lá no livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia, que Deus criou o Éden. Ele fez tudo bonitinho, orquestrou e criou o homem, né? Então, criou o homem e disse lá pro nosso amigo Adão, olha, Adão, tá tudo aqui, criei os animais e agora me ajuda aí a nomear esses bichos aí, né? Deus já delegou ali no Éden e disse, trabalha comigo, eu não vou trabalhar sozinho, não vou aqui. Ele poderia muito bem já sair com uma listinha ali, um Excel e trazendo nomes e qualificações, mas ele disse pro Adão, ele falou, Adão, me ajuda aí, colabora comigo. Deus tem uma natureza extremamente colaborativa. E quando nós colaboramos, quando o homem colaborou com Deus, ali já ficou instituída a nossa natureza. E eu que acredito, né, não é para mim só uma história, uma crença, eu acredito muito nessa essência de Deus com o homem, eu vejo que quando você fala, né, sobre essa questão de trazer autonomia para as pessoas, isso está nas nossas relações mais íntimas. Eu tenho um filho de 6 anos e tudo que eu quero na vida é que ele seja autônomo. Porque se um dia eu não estiver mais aqui, eu quero que ele saiba se virar. Então, ele tem 6 anos e eu quero, talvez as suas esposas também queiram com seus filhos que eles aprendam a tomar banho sozinhos, se alimentar sozinhos, sim. E que conforme a capacidade deles pela idade cognitiva, eles aprendam a fazer coisas sozinhos. Então, trazendo isso para o nosso mercado corporativo, não adianta eu pegar um júnior e falar para ele, olha, faça isso sozinho. Talvez ele seja criança de 6 anos que só sabe tomar banho sozinho. E que para aquele momento da vida dele, tomar banho sozinho já é uma grande coisa. Então, acho que a essência do líder nessa natureza de colaboração é olhar para essas pessoas, olhando as suas capacidades, competências daquele momento e as suas limitações e as suas competências e dizer assim, olha, dentro desse aspecto, eu acho que aqui você pode ser autônomo. Então, o feeling do líder precisa ser muito aguçado para identificar isso nas pessoas e para que capacite elas a serem autônomas dentro dos limites que elas podem naquele momento. Eu discuto, minha mãe é minha sócia no escritório e eu discuto muito isso com ela, né? Às vezes a gente pensa assim, mas vamos fazer tal coisa com tal pessoa e às vezes olhamos uma para outra e a gente não precisa nem falar. E aí a minha mãe diz assim, mas a gente sabe que tem um limite, então a gente olha uma para outra e já sabe que talvez o que a gente está esperando seja muito e a gente vai ter que recuar nas nossas expectativas e entender que aquela pessoa vai poder entregar o que está dentro das capacidades dela. Então, essa questão de autonomia, especialmente nesse ambiente que ele contextualizou sobre os M&As, foram 31 M&As, ele fala muito sobre fit cultural, né, de você estar preparado culturalmente para que aquilo se aproxime, porque as coisas se repelirem, não adianta você querer forçar, então água e óleo não se misturam. Então, o que eu vejo sobre essa questão da autonomia é que nós, como seres que precisam, nós somos, o humano precisa se relacionar.
Não é à toa que a gente não é feito para ficar sozinho, né? Às vezes acontece, mas a nossa natureza não é feita para isso. Então, essa colaboração que a gente precisa ter um com o outro é olhar isso, é delegar a possibilidade que a pessoa tem de executar aquilo que eu preciso. Então, não adianta eu querer que nessa xícara caibam 5 litros de água, só vai caber 300 ml e ela foi feita para isso. Talvez aquela pessoa que é seu subordinado, naquele momento só cabe para ela determinada autonomia. Então, o bom líder, hoje, com tudo que eu vejo no mercado, é aquele cara sensível, que sabe olhar para isso. E não tô falando sensível só no aspecto de ser bonzinho, não é só isso. Às vezes a gente tem que ser mais duro, a gente tem que exortar, tem que repreender, tem que se posicionar, porque faz parte da liderança. Mas é aquela pessoa que consegue olhar por outro, e não só sobre um olhar empático. Eu me ponho no seu lugar. Não, não é isso. Mas é um olhar de avaliar as capacidades e requerer daquela pessoa o que ela efetivamente pode entregar. E aí tá um pouco linkando todos os assuntos sobre a gente gerir as expectativas, fazer uma gestão da nossa ansiedade. Nós somos uma geração de pessoas ansiosas. Seja na geração que a gente tiver, nós somos ansiosos. O mundo, o que a gente recebe de informação nos deixa ansiosos, porque a gente tá vendo muita coisa. Eu tomo por base meus avós. Meus avós não têm redes sociais. Eu vou na casa deles, é como se eu estivesse entrando num portal mágico, onde a vida, ela rola numa outra vibe. Você conversa, e a minha avó é extremamente lúcida, uma mulher que era à frente do seu tempo, sempre trabalhou e tal. Você conversa com ela é sempre positiva e tal, mas a vida dela tá num outro drive, ela tá preocupada vivendo. Com... Você entendeu? E aí, eu saio de lá e ela é uma excepcional costureira. Então eu chego sempre de sacola, vó, precisa arrumar minhas roupas, aperta minhas roupas, alarga minhas roupas, e arruma isso e faz isso. E eu fico lá trocando ideia com ela, e ela arrumando minhas roupas, e eu converso com ela, e ela enfrenta, né, problemas, meu avô já tá mais idoso e não sei o quê, e tem várias situações, mas ela vive um outro drive de vida. Sabe, ela tem, assim, uma sabedoria, e ela talvez nem saiba, vó, talvez a senhora nem saiba o quão sábia ela é, sabe, com baixa instrução técnica, mas, assim, eu percebo que a gente tá muito conectado, né, então essa nossa ansiedade, às vezes, faz isso, a pessoa tem que ter autonomia, mas às vezes, para que eu quero, ela nem consegue, mas eu tô tão acelerado, que eu quero que todo mundo esteja acelerado também, e eu faço meia culpa, assim, né, minha equipe sabe, eu sou meio acelerada, então eu também tenho trabalhado isso em mim, sabe, de vamos gerir essa ansiedade, pelo amor de Deus, porque invariavelmente a gente vai errar, né, quando a gente toma atitudes no meio da ansiedade. Então, acho que fica, assim, essa reflexão para a gente gerir isso dentro de cada um de nós, né? Legal o que você está dizendo, Marcela, porque, por fim, você veja que o líder, dentro das suas competências, ele tem que ser sensível e empático, como nós falamos aqui, mas ele também tem que ser analítico. Né? Ele tem que usar de ferramentas que permitam a ele compreender de fato quem é a sua equipe, qual é o perfil do seu colaborador, dos seus líderes, colocá-los na posição adequada e no estágio em que eles estão. Então, se o líder fez esse dever de casa e não usou apenas, Rômulo, aquele velho, aquela velha frase, né? Eu tenho certeza, eu tenho a sensação, né, que essa pessoa nasceu para isso, vai ser aquilo. Né? Tenho impressão que tem o seu valor, né? Isso também é fruto de experiência, então tem o seu valor. Mas nós temos ferramentas de análise que você mapeia o profissional, você entende, compreende o estágio que ele está e onde que ele será melhor alocado para gerar o resultado que você e que a empresa precisa. Então, fica também aqui uma lição da nossa responsabilidade enquanto líderes de usar as ferramentas disponíveis para analisar corretamente o posicionamento da nossa equipe e aí sim, da autonomia que esse líder é capaz de suportar. E analisar muito bem também na contratação, né? Sim. Se você quer uma equipe que opera com autonomia, você tem que trazer pessoas que tenham capacidade de operar com autonomia. Sim. Que não estão programadas para receber. Olha, eu só faço quando me pedem, né? O funcionário tá ouvindo mesmo. Funcionário Alexa, né? Só faz o que manda, né? Altamente reativo. Reativo. Né? Então, isso tem cada vez menos valor no mercado de trabalho, alguém reativo, né? Mas o líder tem que estar preparado para ter pra cultura de autonomia, porque exige também, como o Maico falou, cultura emocional de, poxa, o teu time tá aprendendo a fazer. Não vai fazer igual você. Sim. Não vai fazer. Não vai. Realmente,
se tua empresa estiver em ordem, assim, a pessoa mais competente ali provavelmente é você. Não sei se já é uma grande empresa, uma corporação, que você já fez um trabalho ali de construção de outros líderes, mas a maior parte das empresas, o mais competente acaba sendo, tecnicamente acaba sendo o líder, porque geralmente quem monta empresas são pessoas mais técnicas, são as pessoas técnicas. Mas o líder tem que conseguir entender que o trabalho vai sair um trabalho que reflete também alguém que está ganhando maturidade, evoluindo, e não vai ser perfeito como você faria, né? Então o líder tem que ir se posicionando para que as pessoas realmente tenham um contexto de uma oportunidade de aprender e cometer erros, né? Acho que é muito interessante. Uma das coisas que eu falo que às vezes choca o funcionário, eu falo assim, cara, eu preciso que você faça alguma cagada. Eu preciso. Porque eu preciso sentir que você está tomando risco. Você não quebra a empresa, mas faça alguma coisa errada, entendeu? Arrisca alguma coisa, dá a cara a tapa, bate, sabe, sofra algum dano por errar, mas se a gente ficar jogando só de maneira muito segura, fica cômodo, né? Ninguém aprende. E a gente não faz nada diferente, né? Agora, tem que ter um contexto. Se cada erro se realmente for humilhar o funcionário, for dar um tratamento acachapante, a empresa não inova e ela realmente não tem pessoas que têm esse senso de autonomia. Acho que vale olhar para o RH um pouco, né? A gente menciona muito o líder como o líder sendo, até na nossa conversa, como sendo esse protagonista principal, e até aqui no nosso podcast a gente coloca, o líder fez isso, não nós como líder, tem o nosso... Cara, pessoas foram contratadas naquela corporação para ter autonomia sobre certas áreas. Então, se eu vou contratar uma equipe comercial, o líder não necessariamente é a melhor pessoa para contratar aquela equipe comercial. A melhor pessoa para contratar a equipe comercial é uma pessoa específica do RH. A gente vai lá e contrata, ao invés de a gente contratar uma equipe de RH boa, que consiga olhar para o funcionário, porque estudou, porque sabe perfis psicológicos, comportamentais, a gente contrata o quê? O melhor atacante que a gente pode vir na frente, né? Só um time de atacante. O maior time, agora vamos ganhar o mundo e agora vamos colocar o RH em prática. 11 atacantes. Então, o líder, ele deveria ser um pouco mais coadjuvante até nas nossas conversas, né? Porque eu tenho um grande amigo meu que fundou uma empresa chamada Beza, e ele me deu um conselho há um tempo atrás, chama Dr. Rômulo. Ele me deu um conselho, primeira vez que nós almoçamos, ele falou o seguinte: a Beza, ela amadureceu mais rápido do que eu. O que ele quis dizer para mim? Pô, eu faço tudo aqui dentro, mano. A empresa tá faturando, a empresa tá crescendo, a empresa tá voando, mas eu não ensinei as pessoas a fazer o que elas tinham que fazer. O que eu vou fazer agora? Vou escrever passo a passo. Primeiro, chego de manhã cedo, faço isso. Segundo dia, faço aquilo. Terceira hora do dia, faço isso. Chamo essa pessoa, chamo aquela pessoa, ensino, escrituro, faço vídeos, né? E isso não é necessariamente alguma função de um líder. É necessariamente uma função de alguém que reconheceu as incapacidades do líder. Quando a gente coloca aí que as gerações passaram e tal, pô, meu pai é o controlador, o centralizador, porque ele tem medo de perder tudo aquilo que ele conquistou. Isso não necessariamente vem de uma incompetência, vem de um medo, de uma insegurança, né? E correta. Pessoas faliram, pessoas perderam emprego, pessoas vieram de uma guerra, contextos diferentes na nossa paz que nós vivemos hoje. Nós conquistamos uma paz no Brasil que poucas pessoas reconhecem isso, né? Então, o líder ele deveria ser um pouquinho mais do protagonismo e colocar outras pessoas no protagonismo. E deixar essas pessoas correrem riscos, de novo, calculado igual nossos filhos. Você vai aumentando o cercadinho dessa pessoa. Até aqui você pode ir, até aqui você pode ir, até aqui você pode ir. Então, existe o controle sobre coisas básicas. Naquele momento, você pode até aqui esse ponto. A forma de pagamento no comercial, forma de pagamento sua, liberdade sua é essa. Liberdade daquele outro cara é isso aqui. E esse crescimento é importante. Eu não posso chegar uma pessoa nova, cara, se diverte na empresa aí. Faça o que você quiser fazer. Isso, de fato, vai trazer um choque de cultura, vai trazer um choque de realidades que já existem naquela empresa. Então, instituir pessoas corretas nos lugares corretos, em primeiro lugar. Bom, o RHzão tem que estar lá, firme e forte, construindo esse time para você. Segundo, coloque pessoas do seu lado que, de fato, porque você não vai... Uma empresa como a do Felipe, a do Paulo, pessoas que eles já gerenciaram, são 1000 pessoas, às vezes, né? Eles não tratam com 1000 pessoas. Eles tratam com 5, 6, 10 pessoas, 20 pessoas no máximo.
Essas pessoas são bem gerenciadas por ele, mas abaixo dele tem uma série de pessoas que têm que ser contratadas, tem que ter autonomia de liberação, de PDI, de plano de onboarding, de offboarding, tem que fazer tudo isso acontecer, que não necessariamente é o líder, né? Ele deixou isso ser construído dentro da empresa. Então, o Rômulo sabiamente falou naquele dia algo que construiu a Beza que é hoje. Independente se ele é um bom profissional ou um mau profissional na época, a capacidade de enxergar que ele não era mais suficiente para a corporação é o que fez dele um bom líder. E é o que faz, obviamente, de nós todos enxergar um bom líder. Um bom líder é aquele que enxerga os problemas que ele mesmo tem, as falhas que ele mesmo tem, se tira desse lugar e coloca pessoas que são melhores. Eu não sou necessariamente o melhor gestor financeiro, talvez eu precise de algum gestor financeiro. Eu não sou melhor, talvez, necessariamente um gestor de pessoas, um RH, uma pessoa de PDI, como o Felipe talvez, desculpa, o Paulo, né? Mas eu vou colocar alguém que possa fazer isso, e continua sendo importante. O Michael trabalha na Set Free, não porque o Michael é alguém que estudou muito mais que o Stefano, porque ele tem uma habilidade técnica que o Stefano nunca vai ter. Não estou falando de competência e incompetência, estou falando de capacidade e incapacidade. A minha capacidade, ela se encontra muito mais, talvez, de criar um desejo em alguém de construir alguma coisa, né? De colocar uma visão dentro de alguém. Agora, eu não tenho capacidade que o Michael tem, não tenho a capacidade que o Rômulo tem, não tenho a capacidade que a Mar tem, eu não tenho a capacidade que essa galera toda aqui do podcast tem. São capacidades diferentes que a gente enxerga em cada um de nós. E aí sim, eu acho que o líder tem que encontrar as pessoas certas para os lugares certos, até movimentar. Às vezes o RH fez uma contratação errada, e o Michael menciona isso, libera mais rápido, cara, né? Não encaixou naquela posição, vai mais rápido. E eu agora, falhando na minha vida profissional, por amar demais o funcionário, às vezes nem necessariamente é isso, eu quero que o cara dê certo. Eu vou insistir nesse cara dar certo. E eu vou evoluir esse cara. Eu sou apaixonado por esse cara. E aí a gente falha, porque quem está perdendo é a corporação por inteiro. Então, o RH, para mim, tinha que ser falado aqui muitas vezes, né? O líder, óbvio, relevantíssimo, mas o RH, bicho, ele é a base da construção do nosso time. Exato, é uma estratégia, olhar para o RH de uma maneira mais estratégica e menos como uma contratação por simpatia, né? Ou porque está precisando, né? Então a formação de time é fundamental. Vou destacar alguns pontos que você falou, Stefan. Primeiro, você colocou disciplinas para evoluir a delegação, né? Veja, uma das coisas que o principal argumento que eu tive que entender para que eu conseguisse construir uma empresa que girasse sozinha, nem a empresa gira sozinha, né, mas que ela independesse de mim para muitas coisas, é que eu não estou no lugar de Deus. Não sou eu que faço as coisas acontecer. Então eu realmente preciso delegar. Eu preciso delegar e preciso ter fé de maneira responsável. Então a ausência de delegação muitas vezes você tem que querer estar no lugar de Deus. Quem controla todas as coisas, quem faz as coisas acontecer é Deus. Sempre. A hora que você entende que não é você, beleza, vamos delegar e vamos muitas vezes sair do controle de maneira responsável. O segundo ponto que você colocou sabiamente é você compreender o que você não é bom. E você não será bom. Tá tudo bem, não tem ninguém que seja invulnerável a alguma coisa. Eu tenho os pontos em que eu sei que eu posso ser um dos melhores, e tem pontos que eu sei que eu não vou ser um dos melhores. Entendeu? E você tem que conseguir ir cobrindo isso com gente competente, e isso é a noção de um time que se complementa, né? Você ter pessoas que, por exemplo, como no meu caso, eu não sou um cara muito analítico, eu sou mais impulsivo, de execução e energia. Né? Não. Preciso ter... Não deu pra perceber, né? Deu pra perceber. Então eu preciso ter, muitas vezes, gente que eu valorizo muito. Pessoas, alguém do meu lado que tenha mais prudência. Alguém tem que ter medo. Né? Alguém tem que frear. Alguém tem que frear, alguém tem que... por experiência ou por perfil comportamental, falar assim, calma aí que você tá andando a 150 por hora no estrado de chão que era para estar a 40 e para ir acalmando as coisas, né? Então a gente tem que conseguir se sondar a si mesmo, poxa, no que eu sou bom, no que eu não sou bom, e dar liberdade pro seu time e também trazer gente que consiga cobrir gaps que você e que a empresa tenha, né? Rômulo, eu quero apenas juntar o que vocês estão dizendo como bons empresários e que estão ali no front, e a Marcela também vive isso, estão ali no front vivendo essa rotina intensa que eu vivia muito mais, vivo ainda, mas vivi
intensamente também. Então, algumas coisas podem nos ajudar e eu quero compartilhar com a nossa audiência aqui. Primeiro, entender que o RH ele está no âmbito estratégico da corporação, ou deveria estar. Tá? O RH, enquanto eu contrato uma empresa terceirizada para me ajudar em contratação, ok, vai ajudar muito, mas ele não está fazendo parte da sua estratégia. Então, nos conselhos, por exemplo, eu provoco que a pauta pessoas, gente, esteja nessa pauta dos conselhos para que a gente trate de forma estratégica. Se eu tenho um objetivo, se eu tenho um alvo, um ponto B para chegar, eu sei que tipo de cliente eu preciso, eu sei que tipo de produto eu preciso saber que tipo de pessoa, de profissional eu preciso lá também. Nós falamos alguns minutos atrás a importância de um colaborador, de um líder, ele entender suas competências, né? Tem habilidade, competência, momento. Ele tem que entender suas competências. E isso é fundamental para o líder, Stefan. Porque o líder, apesar de não saber tudo, no seu profissional da RH, ele tem uma enorme responsabilidade de entender onde que eu tenho consciência das minhas competências, ou seja, onde minhas competências são conscientes para mim. E esse é o exercício que eu quero deixar para você. Avalie, contrate um profissional que te dê as suas competências, então elas se tornam conscientes, porque é duro você acreditar num profissional mais do que ele mesmo. Porque você mapeou e viu a competência dele, mas ele não. Então, você tem que enxergar, na cadeira que você tiver, você tem que enxergar quais são minhas competências, tem que mapear. Isso é competência consciente. Depois você tem competências que são inconscientes, você nunca soube que você não imaginava que você tinha, então você vai ter que trabalhá-las, mas elas vindo à consciência você trabalha. Agora, fundamental, nós também temos que ter consciência da nossa incompetência. Onde que eu sou incompetente? Preciso mapear. Você falou há pouco, olha, eu não sou o cara analítico. Então você mapeou em algum momento, ficou mais claro para você, naturalmente você tinha as percepções, e aí você traçou um caminho e pessoas que possam dar suporte nas áreas que você precisa. Então, competência consciente, competência inconsciente, incompetência consciente e incompetência inconsciente. É mais perigosa. Essa é a perigosa, porque aí você pode tá cego, né? você pode estar dirigindo um carro na direção de um muro e pela falta de consciência você vai morrer mais adiante ou levar um time, uma empresa e provavelmente o ego ao tá prejuízo. Lá em cima, né? Nesse caso, o ego ele está indo porque você acha que você sabe tudo, mas no final Sim. das contas... Agora, muito que eu quero dizer aqui é que hoje está muito simples, né? Você pode fazer isso através do teu RH interno, você pode contratar um profissional com custo absolutamente acessível para fazer esse mapeamento e ter consciência das suas habilidades, das suas competências e incompetências e ter consciência das competências e competências do seu time. Isso ajuda demasiadamente na jornada, né? Sem Ou tem um dúvida consultor alguma. como o Michael, né, gente? Que vai te ajudar a analisar os seus pontos cegos e as suas incompetências inconscientes. E aí Mas você aí vai... é caro. Arrasta pra cima, arrasta pra Não, cima. Não, isso arrasta aí não pra tem, cima. isso aí não tem preço, é valor, isso aí. Boa. Pessoal, Obrigado vamos pelo merchan aí. arrasta pra cima, arrasta pra cima. 10% aqui é do anúncio. Pessoal, vamos passar aqui pro nosso terceiro episódio. A gente tá indo aqui pro nosso terceiro episódio, foi com o Kelvin Kaiser. Gostei demais desse episódio. Fenomenal. Eu tenho especial interesse por quem assume uma segunda geração de uma empresa. Ou pelo menos quem não é a primeira geração. Sim. Porque tem uma série de desafios. Desafio de se provar como líder, desafio de mudar a cultura arraigada, desafio de compreensão do negócio, né? E nós tivemos aqui o Kelvin Kaiser, que é CEO do Grupo Seni. O Grupo Seni é um dos maiores grupos de home care do Brasil, dos maiores do mundo, inclusive. Também esteve com ele aqui o Hamilton, que é conselheiro da empresa. A gente, pela primeira vez, teve um CEO com o seu conselheiro no mesmo podcast, até para trabalhar uma questão crucial em sucessão, que é a governança. Tá? Chama muita atenção, Michael, Stefan e Marcela, a história do grupo, né? Um grupo de mais de 30 anos. A Sueli, que é uma mãe do Kelvin, e é enfermeira. O pai do Kelvin é médico, a mãe é enfermeira, e ela, como enfermeira, viu uma oportunidade, né? Teve senso de oportunidade. Isso é uma coisa que a gente está vendo que tem em comum a quem senta nessa mesa aqui, é faro de oportunidade. Viu algo, poxa, mas por que os pacientes vão para casa
e precisam de assistência, mas ninguém vai até lá, ninguém cria uma estrutura para esse paciente ser atendido em domicílio. Então aí começa algo que depois foram dar o nome, né, de home care. Ela foi uma das pioneiras do home care no Brasil, que hoje é uma indústria extremamente grande e importante para a saúde brasileira, né, tanto pública quanto privada. Eu queria trabalhar um aspecto aqui que é de sucessão, e o Michael tem uma filha já grande, mas nós todos aqui temos filhos pequenos, né? Então eu queria trabalhar o aspecto de sucessão em empresa familiar, mas de um aspecto mais amplo, sucessão de valores, né? Sucessão da própria família, que os nossos filhos, eles são herdeiros, ele pode ser, ele nasce herdeiro, mas nós precisamos treiná-los para serem sucessores dos valores, né, que nós construímos da história da família. Então, aproveitando o ponto, né, em que o Kelvin disse que a mãe dele, desde pequenininho, a mãe dele ia lá e ia fomentando nele o interesse, a compreensão do negócio, né, e para prepará-lo para futuramente exercer ou não, né, mas para ter competência para estar no negócio, não necessariamente estar, mas no caso dele houve essa felicidade. Queria que a gente abordasse aqui o assunto sucessão, uma família na empresa, como é que vocês percebem a importância disso? Eu acho que eu poderia falar sobre esse tema algumas horas aqui, porque Legal. é meu grande meu grande campo de atuação na advocacia que eu faço, né? Eu atuo basicamente para muitas empresas familiares, porque o Brasil é de empresas familiares. O Brasil gente, isso a gente tem que dizer, o Brasil é formado na sua essência por empresas familiares, e isso conta pra gente uma história. O fato de nós sermos um país formado por empresas familiares significa que, para o brasileiro, patrimônio e família são coisas que andam juntas. E ao longo da minha história como advogada trabalhando para empresas familiares, eu comecei a observar que, de duas umas, ou os conflitos familiares surgiam por interesses exclusivamente patrimoniais, então brigas de herdeiros pela sucessão, ou os conflitos surgiam pela total falta de consciência dos fundadores ali daquele negócio inicial em visionar os próprios filhos. Então, o que eu comecei a perceber? As famílias que começavam ali pequenos negócios, às vezes era o mercadinho da esquina, que naquela cidade virou um supermercado com 20 lojas, né? Então, assim, e começou como? O pai e a mãe ali fazendo aquilo. E aí, um dia eu comecei a fazer um estudo, porque eu estava atendendo uma família, e eu cheguei, assim, a algumas conclusões. Não existem números propriamente ditos para isso, mas eu comecei a analisar histórias e ler, né, sobre o tema, de que grande parte dos filhos não querem suceder os negócios dos pais. E sabe que aquilo me chocou um pouco, assim, né? E que no Brasil é quase ínfimo o percentual de empresas que chegam na terceira geração. Então eu falei, mas peraí, né? O que tá acontecendo? Por que disso e tal? E aí, quando eu comecei a olhar, assim, as entrelinhas disso tudo, eu comecei a chegar na raiz de que os filhos não entendiam o valor do trabalho dos pais. Então, trabalho era essencialmente igual a ganhar dinheiro. E as famílias que conseguiam incutir de que essa lógica não é 100% verdadeira e que esse resultado financeiro ele é só uma consequência do propósito da família em fazer aquele negócio, isso muda a regra do jogo. Isso muda para onde essa nova geração vai se direcionar. Então, quando você observa, e aí eu comecei a estudar a família do Silvio Santos, que grande parte das filhas estão, né, ali, enfim, Patrícia Bravanel assumindo o grupo com as irmãs e tal, e ela deu uma vez uma entrevista dizendo isso, que o pai dela deixou para ela, especialmente, esse senso de propósito de manter a empresa, e ela disse, né, que o SBT vai ser muito maior agora do que o pai dela deixou, porque elas foram, elas estão com esse propósito de manter esse legado. Então, eu percebo que nessa questão de sucessão, para nós que temos filhos pequenos, o que eu tento, pelo menos com os meus filhos, é que eles identifiquem assim: a mamãe não sai de casa para ganhar dinheiro.
esse resultado, ele acontece. Se a gente pode viajar, comprar determinadas coisas e agradá-los materialmente, é porque existe um esforço para isso. Mas, essencialmente, eu não saio de casa para ganhar dinheiro. Eu saio de casa porque eles entendem que o meu propósito é o que eu faço, a minha advocacia, o escritório, as pessoas que eu atendo, as famílias que eu atendo. Quando eu saio de casa, eu tenho um propósito para isso. Então, acho que incutir isso nessas gerações é mais importante do que mostrar para eles que é muito legal ser empresário, porque tem dores, né? Então, tem muitas dores envolvidas nisso. E aí, eles estão dispostos a pagar esse preço. Mas quando a gente, desde pequeno, começa a colocar para eles o valor disso, mas eu falo, né, não o valor econômico, mas o valor como princípios, aquilo que a gente tem como missão, visão, valores. Esse, para mim, é o ponto crucial. Eu tenho clientes hoje que os filhos, eles abominam a história dos pais, sob o ponto de vista assim, eu não quero jamais fazer o que meu pai faz. Isso é muito comum. Eu não quero. Vende essa empresa, vende. Por isso que o ambiente de M&A hoje, ele é tão pujante. Porque você tá numa geração de baby movers que criaram essas empresas e que agora eles vão passar para quem? Quantos casos eu atendo de assim, doutora, eu não tenho sucessão. Não tenho para quem deixar, eu vou vender. Ou eu vou profissionalizar, né, antes e tal, ou eu já vou vender porque eu não tenho sucessão. E a pessoa tem filhos, tem netos. E se você vai olhar lá na família, na essência, essas crianças nunca foram visionadas sobre o propósito desses pais e desses avós. A equação era, a minha família enriqueceu, porque os meus avós e meus pais tinham lá uma fábrica. Essa é a ligação. Temos condições financeiras porque eles tinham um negócio. Mas por quê? Como eles fizeram e o porquê eles fizeram? Essa resposta não existe. E aí você tem uma série de empresas que acabam e que não são perenes e não deixam legado, infelizmente, por conta dessa situação familiar, família e patrimônio, que não se conversam. Então, acho que educar e evangelizar, né, nós empresários, enfim, CEOs, para que essa nova geração entenda o propósito, é um primeiro caminho. É só isso? Obviamente que não. Mas eu acho que é o primeiro caminho para que essa geração entenda, olha, talvez eu possa não querer estar lá sendo executivo, cara da ponta, mas eu vou estar envolvido. Eu vou entender o que a minha família faz, o porquê que ela faz isso. Posso estar num conselho, posso estudar outra coisa para depois querer participar, né? Tem uma experiência que a gente teve na Jacto, né? Empresa que tem uma sucessão, e eles fazem lá uma reunião com a família todo ano, e as geraçõezinhas lá, 5, 6 anos, eles já são colocados para dentro daquele ambiente de dizer, olha, você está aqui recebendo uma medalhinha que você faz parte da família Nishimura, né? Então, assim, olha que exemplo a gente tem. É fácil fazer? Não é. Mas acho que envisionar os nossos filhos sob o aspecto da nossa condição de propósito é o passo mais relevante para que eles pelo menos se interessem. Não tem garantias. Filhos, né? A gente não tem garantias com relação a eles. Mas eu acho que é, assim, um caminho para que a gente tente, pelo menos, ter um êxito maior sobre esse aspecto da sucessão. A sucessão começa no nascimento, né? Quando o nosso filho nasce, cultura espartana, ou cultura até vamos falar de reis de Israel, você já começa ali, egípcios e tudo mais, você começa já colocar nele, você vai ser o próximo, você é o príncipe, você é o príncipe. Não é você é o príncipe e acabou, né? O espartano tinha que lutar, tinha que começar a ter uma série de regras específicas para ele ir para combate. Não é simplesmente você falar, bom, agora vou ser o rei, vou assumir como rei. Só se acontecesse uma fatalidade, o pai morrer muito cedo e ele não teve o tempo de passar por esse aculturamento do seu pai, né? Tem um estudo que diz que filhos seguem normalmente a religião do pai. 80% dos filhos seguem a religião do pai e apenas 20% dos filhos seguem a religião da mãe. Significa que o papel do pai dentro de uma família é importantíssimo para esse papel de sucessão. Essa sucessão ela não precisa necessariamente colocar ele dentro da minha empresa. Eu sei que nós estamos falando aqui sobre empresa, mas se eu tiver a capacidade de criar um homem melhor do que eu, ou uma menina melhor do que eu, já ganhei o mundo, né? Óbvio que eu quero que ele entre na minha companhia e trabalhe. Mas ele tem um sonho dele, que acho que foi até o que o Kevin falou, né? A dificuldade dele foi abandonar o sonho dele e embarcar no sonho da própria mãe. E aí ele vai ter que criar novos sonhos lá dentro. O irmão dele cria novos sonhos, começa a criar uma questão científica lá dentro, de desenvolvimento de novas coisas, e abraça novos objetivos, ele movimenta isso de alguma maneira, né?
Agora, se você não preparou o seu filho, e existem diversas formas de você não ter preparado alguém que te suceda, você vai ter dificuldade gigantesca de passar por isso. Tem um amigo nosso do C12 que tem uma empresa de terceira geração, cara fantástico, amo esse cara, mas ele não tem filhos. E uma das dificuldades dele é entender, pô, quem que me sucede? Como é que eu vou passar tudo isso que eu sei? Porque é um cara fantástico. Não deve ser uma questão simples. Então é um prazer, um privilégio, os pais que não trabalham nos seus filhos a questão de sucessão, de caráter, de quem eu sou e eu quero que você seja isso, independente de qual seja a sua vertente, tá falhando como pai. A gente precisa, como pais e mães, né, no seu caso, desenvolver a próxima geração que seja melhor do que a geração que nós temos hoje. E até, vamos falar agora sobre empresa, o meu objetivo não é contratar pessoas que sejam iguais a mim, que sejam melhores do que eu. E que se desenvolvam, que eu, como CEO, pareça um fantoche, um bobalhão que apareceu no quadro, porque o cara veio aqui e transformou o negócio de uma certa maneira que a ideia que eu tive legal, mas o desenvolvimento dessa pessoa dentro da empresa superou todas as expectativas. Então, eu sou, assim, fanzaço de educar o meu filho, educar com amor, educar também com autoridade, mostrar para ele o que é correto, o que não é correto, deixar ele se machucar, deixar ele cair. Faz tudo parte daquilo que nós queremos para os nossos filhos. Acho que o pai é o único cara que quer que o filho seja melhor do que ele, né? O único homem que esse filho vai ter que tem como olhar para alguém e querer que aquela pessoa seja melhor do que ela, quero que meu filho me supere, pô. Então eu vou fazer de tudo para que ele seja mais forte do que eu, maior do que eu, mais inteligente do que eu, mais preparado do que eu. E essa competitividade entre pai e filhos acontece há muitos anos, é importantíssima também. Só, obviamente, lembrar ali que você ama ele sempre e que eles são os amores da nossa vida e que são a nossa herança, como diz a palavra de Deus. Então, a sucessão é importantíssimo. Os reis de Israel tinham que copiar o Velho Testamento inteirinho à mão, os próximos reis. Então, uma das culturas de você crescer um novo rei em Israel era copiar o Velho Testamento integralmente, né? E eu acredito que o Brasil, por ter uma cultura judaico-cristã, ela tem essa cultura de empresas familiares. Talvez nós negamos isso muitas vezes em função da cultura que nós estamos vivendo hoje, mas se você olhar para Israel, a maior parte das empresas deles são empresas familiares, eles são felizes por serem empresas familiares, eles continuam cultivando essa empresa familiar com M&As, com diversas formas diferentes de atuar. Então, o que ele falou lá, o que o Kelvin falou e o conselheiro dele falou também, foi maravilhoso. Só uma observação, façam mais vezes podcasts como esse, de duas pessoas juntas, sendo o Kelvin o conselheiro dele, gera pontos de vista diferentes do mesmo assunto. Né? O ponto de vista do cara que está ali sucedendo a sua mãe e o ponto de vista do educador que está tentando transformar aquele filho em CEO e rei, né, absoluto aqui dentro daquela empresa. Muito legal. Muito legal, dica sensacional. anotada, né? Eu faço parte do Comitê da Família Empresária do IESE. Agora, esse é um tema importantíssimo. A gente precisaria de um bom tempo para avançar nesse assunto. Eu aconselho que você também contrate a doutora Marcela aí, se precisar aprofundar esse assunto. Mas, de fato, o Brasil, como a maior parte dos países capitalistas, o Brasil ele é feito de empresas familiares. 90% das empresas são familiares, 65% do PIB brasileiro vem das empresas familiares, 75% da mão de obra empregada no Brasil são empresas familiares. E eu estou citando os números para expandir a nossa consciência quanto à responsabilidade do nosso papel. E é muito interessante para quem assistiu o Kelvin e o Hamilton aqui, entendeu, acho que um ponto de partida, pelo menos, né? A dona Sueli, ela teve a responsabilidade, ela compreendeu o seu papel enquanto empresária, enquanto empresa na sociedade. Então, o filho, Kelvin, um dos filhos é o Kelvin, né? O Kelvin estudou fora, o Kelvin tinha outros propósitos, ele não queria ficar em Ribeirão Preto. Rio Preto. Ele não queria ficar em São José do Rio Preto. Ele falou, não, eu quero ir para São Paulo, né? Ele conta essa história. E a mãe dele diz, não, vem cá que você tem uma responsabilidade com a sociedade, com a família, com o propósito que a gente tem, e eu preciso de você aqui. Okay. Ele falou, obedeceu a mãe, falou, eu vou pelo menos ajudar. E ele também entende a responsabilidade do que é ser empresário. Então tem duas coisas que
que eu colocaria como um destaque desse episódio, que são aplicáveis imediatamente. São ritos que a gente percebe, pode observar, são ritos das empresas familiares de sucesso, que conseguem manter sucessões com sucesso, que são poucas, né? Nós conhecemos a Jacto, você tem o Grupo Sene, você tem família Gentil aqui no Brasil, que você tem família Abravanel, que você tem algumas famílias que fizeram alguma coisa para que isso pudesse avançar. Eu destacaria 2 ritos fundamentais. Primeiro, a intencionalidade. Né? A primeira geração, ou a segunda lá, entendeu que para dar continuidade, ele precisava tratar esse tema. Assunto, doutora Marcela, que também não é comum que os empresários queiram tratar. Né? Eles normalmente chamam no momento de desajuste, de conflito, mas não preventivo. Né? Eu tenho filhos pequenos e vou tratar esse assunto. Então, primeiro, é intencionalidade. Né? Coisa certamente que você está fazendo, Romulo, você está fazendo, Steph, vocês têm filhos pequenos lá, a doutora Marcela também. E segundo aspecto, preparo. Por que eu estou preparando a próxima geração? Então, nós podemos observar na família Sene, o Kelvin tinha um preparo, os outros filhos preparos diferentes. Uma filha, a da dona Sueli, mora nos Estados Unidos há algum tempo, morava em Dubai, está lá com um outro negócio com o marido, quer dizer, ela não está inserida no contexto aqui Brasil que o Grupo Sene está, mas ela foi preparada a partir desse momento que eles tomam a decisão de estruturar a governança com o apoio de um conselho, e aí vem a figura sábia do Hamilton. Eles estruturam isso e o Kelvin fala do esforço que teve, intencional, para preparar toda a família e trazê-la para o negócio. Então a família já estava dispersa. Eles trazem a família de volta e ele conta, eu pude ver essa história um pouco mais de perto, num outro contexto, e a família, de fato, a irmã dele, ele cita aqui, que não perde nenhuma reunião de conselho. Ela entra lá com fuso horário, não importa onde está, ela entra e participa diligentemente das reuniões de conselho. O irmão médico participa ativamente. Eles criaram empresas em outros segmentos também. Então, quer dizer, se você tiver clareza, responsabilidade, ser intencional, já é um grande caminho. E preparar. Porque aí não dá, como a doutora Marcela disse, né, não dá para ter uma certeza do rumo do filho, mas uma certeza nós podemos ter. Ele não vai abrir mão dos dividendos da empresa. Então, para não abrir mão dos dividendos, no mínimo ele vai ter que participar do conselho. Ele vai ter que ajudar nas diretrizes, ele vai ter que validar estratégias, porque ele é um filho de empresário. E para terminar, você citou os reis e príncipes. Os príncipes davam certo, e alguns ainda dão, porque o príncipe é preparado para ser rei. Sim. Ele não deixa de ser príncipe, ele não vai na escola como um menino comum. Não. Ele vai como um príncipe e participa de uma escola com pessoas comuns. Isso. Mas ele é o príncipe. Ele sabe que ele será o rei. Então ele já é trabalhado nessa direção. O filho do empresário, ele tem que ser tratado dessa forma. Ele tem que pensar nisso, ele tem que saber qual é o rumo da vida dele como empresário, ainda que ele vá optar por seguir uma outra função em qualquer outro lugar. Só fazer uma observação do que você falou agora. Muitas famílias de médicos têm 10, 20, 30 gerações de médicos, né? Por que nós, como CEOs ou empresários, não fazemos 2, 3, 4, 5 gerações de empreendedores? Tem que pensar e olhar o que o médico imputa na cabeça dessas crianças de que ele também quer seguir o papel de médico ou de engenheiro. Né? A gente tem essas gerações sequenciais, mas agora de empreendedor, advogados também, família de advogado, é o seu caso, sua mãe é advogada, você é advogado, normalmente você quer que seus filhos sejam advogados, né? Talvez a gente vai voltar no começo da conversa em missão e visão, né? Nós não temos clareza de missão, de visão, de propósito, e portanto a gente não constrói esse caminho. Agora o médico tem, o engenheiro tem, né? O advogado tem. Exato. Vou sumarizar aqui o que vocês todos falaram brilhantemente, né? Em alguns pontos, né? Primeiro, a gente precisa fazer uma sucessão de propósito. Não que o nosso filho vá ter todos os mesmos propósitos que você. Poxa, eu sou médico, empresário na saúde, meu filho pode querer fazer uma coisa totalmente diferente. Ou ser empresário em outro segmento, né? A gente sempre tenta puxar a sardinha, né? Eu brinco com meu filho que ele é livre para escolher
a especialidade cirúrgica que ele quiser, entendeu? Viu, tá vendo? Isso aí. A especialidade, bem específico, né? A especialidade cirúrgica que ele quiser, ele pode escolher. Se quer operar a cabeça, coração, não tem. Mas brincadeiras à parte, eu acho que Desculpa, até a ortopedia você aceitaria? A ortopedia eu tô flexibilizando, cara, ultimamente. Como neurocirurgião. Então, o que acontece é que a gente precisa transferir o senso de propósito. O senso de que eu preciso fazer algo pela humanidade. Lá em casa, a gente está agora num processo de governança lá na nossa casa eu quero fazer com minha esposa uma dinâmica que a gente estabeleça qual é a missão, visão, valores da família. Legal. Mas a coisa que está muito claro para mim é o seguinte: essa família, a minha família, todo mundo que está nela aqui, filho, filha, vocês têm que entender que vocês precisam ser uma bênção para a humanidade. Porque primeiro que é um comando, né? Quando Deus vocaciona Abraão, chama Abraão e fala, se tu uma bênção, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Né? Então nós, como filhos de Deus, nós temos que ser bênção para todas as nações. Então isso já é um propósito. Perfeito. Agora, como é que ele vai articular lá na frente? Isso é outra história. E cada um vai ter seu caminho, né? E o segundo ponto, conseguir adequadamente transferir valores. Porque a educação de transferência de valores talvez seja a que mais falha, eventualmente. Por isso tem a máxima de pai nobre, na verdade, o pai nobre, o filho já é mediano e o neto já é pobre, né? Então, por quê? Porque não conseguiu herdar um valor importante, muitas vezes ética de trabalho, frugalidade, valor para as pessoas, senso de propósito, né? E em seguida, eu colocaria o seguinte, né? A transferência do preparo. Muitos empresários, muitos médicos, inclusive, muitas pessoas que têm sucesso, criam filhos que são tratados como príncipes, mas não são preparados para ser rei. É tratado como príncipe, mas não é preparado para ser rei. Não são expostos a risco, não tem que se preparar, não tem responsabilidade. Quando chega a hora da sucessão, não tem habilidade. Não tem robustez, não tem substância para suceder o pai numa empresa, não tem condição, a menor condição. O herdeiro tá ali 25 anos, 30 anos de festa, no dia seguinte não vai virar o CEO da empresa, não tem condição disso acontecer, né? E um ponto importante também que eu vejo é como a gente vende o nosso trabalho para os nossos filhos e o quanto que a gente não cria uma dicotomia entre trabalho e empresa e trabalho e família. Ou seja, se o seu filho entender que o culpado dele não ter sua atenção e seu amor é a empresa, ele vai crescer e ele vai odiar a sua empresa. Vai odiar seu negócio. Ele não quer. Ele não vai querer ser igual a você, ele não vai querer estar na empresa. Agora, se você conseguir habilmente conseguir realmente explicar para ele, né, que não... Primeiro, fazer isso na prática, ou seja, não sacrificar a família pelo trabalho, mas conseguir engajar sua família para que ele entenda que isso ali é um gesto de amor pela tua própria família, para cuidar deles, sustentá-los, isso creio que cria um ambiente narrativo maravilhoso para a gente fazer uma boa sessão. E por último, o Hamilton falou uma coisa muito interessante, que é o herdeiro não tem obrigação de trabalhar no negócio. De fato, não tem. Mas ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que foi construído. Você foi abençoado, já nasceu com vários quilômetros, milhares de quilômetros percorridos. Você não vai ter senso de responsabilidade sobre a preservação disso? Eventualmente, a pessoa não quer trabalhar no negócio, não é o que ela gosta, quer ser outra coisa, mas como você citou o exemplo, você tem responsabilidades para preservar aquilo, para realmente entender o estado do negócio e participar da governança. Meus amigos, queria abrir para as considerações finais dos senhores. Para mim é uma honra, uma alegria ter cada um de vocês aqui. Vamos lá, Michael. Eu me lembrei agora, nesse contexto, da história do meu cabeleireiro, o Biro, lá em Jundiaí, né? Ele é segunda geração. Um abraço pro Biro. Segunda geração, o pai dele faleceu recentemente, né? Começou cortando o cabelo naquela modelo antigo. E ele seguiu boa parte da carreira naquele modelo e depois transformou o negócio dele, criaram uma barbearia, virou um modelo, saiu na pequenas empresas, grandes negócios, foi uma das primeiras no Brasil, enfim, eles acabaram fazendo história.
Mas o que eu me lembrei foi porque a Isabela, a filha dele, ela justamente ela tinha o fato de ele se dedicar tanto ao trabalho, naturalmente ela criou uma certa aversão àquele modelo de negócio. E o Biro, na sua simplicidade, achou uma forma de demonstrar o quanto aquilo era importante, né? Ele não fez nenhum curso de gestão, de liderança, absolutamente nada disso. Mas ele me contou essa história e ela cai bem aqui, ela é muito interessante, porque quando ele conseguiu levar a Isabela para a Disney quando ela era adolescente, né? Um pouco antes da juventude, e ela estava encantada. Ela foi para o parque da Disney, ela ficou encantada, e quando eles foram jantar, depois do primeiro dia de parque, ela estava tão emocionada que ela ficou agradecendo ele, assim, com muita intensidade. Obrigado, pai, por você ter se dedicado tanto e ter me trazido aqui a Disney. E ele ficou quieto, pegou o celular e começou a ler uma relação de nomes, né? Espero que tenha citado o meu lá também, mas ele começou a citar da Dona Maria, do Pedro, do João, principalmente das mulheres, né? Que atende muitas mulheres, e ela começou a achar aquilo estranho, ficou observando e falou: pai, por que você está falando o nome da fulana, do ciclano e tal? Falou: é essa aqui que você diz que é muito chata, essa daqui que você diz que briga lá com a gente, mas está sempre lá, essa daqui você diz que é muito enjoada no trabalho que eu faço, essa daqui... Então, filho, eu quero te dizer que são essas pessoas que acreditaram no trabalho do seu pai e proporcionaram a gente estar aqui. O moral da história é que a Isabela se formou internacionalmente em maquiagem e hoje prossegue com uma rede de salão só voltada para maquiagem, fruto desse exercício que o pai dela proporcionou. Bom, nós falamos, uma história bonita, né? Você veja que cada um tem uma forma, um jeito de conseguir encontrar, mas parte de uma responsabilidade. Nós falamos, eu acho que hoje, primeiro com 2 queridos amigos aqui, irmãos brilhantes em segmentos diferentes, com ideias em ângulos diferentes, puderam enriquecer aquilo que a gente ouviu de 3 também convidados e líderes da saúde brilhantes. Foi muito bom estar aqui. Eu acho que fica aqui uma semente para que nesse episódio as pessoas, os empresários, empreendedores possam refletir na responsabilidade, não só de ter ideia, né, mas de construir pessoas que levem a sua visão e seu negócio adiante e investir nas gerações que vão também dar sustentabilidade e perenidade para o negócio. Espetacular, Stefan. Olha, assim, tem uma palavra em inglês que chama overwhelming, né? Talvez uma quantidade de coisas incríveis que a gente escuta, e enquanto a gente escuta também a gente pensa. Pelo menos eu sou uma pessoa que raciocina muito através de uma conversa, e quanto mais profunda, mais aguerrida a conversa, melhor eu saio de ideias no final das contas, né? Então, ouvi-los, ouvir vocês, ouvir a minha própria cabeça aqui, me coloca numa situação em que agradecer a Deus, né? Porque não é fácil, né? Acho que pro empreendedor brasileiro, o empreendedor brasileiro não é feito de Felipes e de Paulos, histórias assim de grandes e enormes negócios, né? Mas são feitos de Marias, Joãos, Stefans, empresas, não sei da Mar, não posso falar do tamanho da empresa da Mar, mas eu sei da minha, que tem histórias difíceis, né? E histórias de aprendizados, muitas vezes com os erros, histórias de não ter sido talvez tão bem doutrinado no crescimento, não ter sido também tão bem preparado para poder estar onde está, mas com sonhos imensamente grandes e voltando para a sua avó, né? Assim, acho que o desejo de todo empresário, óbvio, transformar o mundo, impactar o mundo, mas chegar no final da sua vida com 80, 90 anos de idade, família inteira reunida, sua casinha, sua vida simples. E eu imagino que cada um desses empresários que nós atendemos também deve pensar da mesma forma. A dona Sueli, da mesma maneira, deve ter preparado os filhos para que ela pudesse também, que ela menciona, só saio daqui quando... E não é fácil, sabe? Não é uma missão simples ser empresário no nosso Brasil, ainda mais quando nós somos apaixonados por esse país, quando nós gostamos do que nós temos aqui. Temos que continuar lutando por esse país, porque
vale a pena. Nós temos liberdade religiosa, nós temos liberdade de expressão, nós temos uma cultura multiversa de gente que gosta um dos outros. Eu viajo muito o Brasil em função de vendas de materiais cirúrgicos. Você tem o cara do Maranhão, você tem o cara do Rio Grande do Sul, você tem o cara... Cara, são pessoas que têm sonhos e culturas completamente diferentes, como se fossem países completamente diferentes, e sonhos imensos. Todo mundo que a gente conversa, se vocês trouxerem aqui 50, 60 Stephans, vocês vão ficar com histórias maravilhosas, de sonhos maravilhosos, e muitos desses sonhos vão falhar no final das contas. E aí, o que a gente faz? Talvez a gente está preparado pro insucesso? Estamos, pô. A gente vai levantar, vai para cima, vai lutar e não vai desistir. Porque talvez a cada 10 negócios que você abra, um vai ter sucesso. Não é tão simples assim quanto a gente imagina, não. A gente chegar a uma série de regras, falar, pô, você é empresário, pô, e a pandemia? Você faz o que com ela? E situações adversas, e uma morte na família, e tantas coisas poderiam ter acontecido com a dona Sueli nesse processo de crescimento dessas crianças. E se tivesse faltado o pai e a mãe dessas crianças, será que eles estariam ali naquela situação que eles estão hoje? Então Deus é quem está na frente, nos abençoando e nos dando capacidade de gerir essas pessoas. Então, enquanto eu estiver como empresário, CEO de pessoas, eu vou fazer o meu melhor para que essas pessoas sejam abençoadas por Deus. Eu vou pregar o evangelho. Então, para mim, o que fica aqui é como eu saio às vezes do C12, né? Impactado com ideias, com novidades, com a minha próprio pensamento, com reestruturação. Nós estamos aqui sem os problemas da empresa todos os dias. O meu celular, eu não estou olhando, faz o que? 1h30 que eu não olho para o meu celular. Acho que deve ser quase um recorde em função de quantidade de coisas que nós temos para fazer. Isso já alivia muito a nossa cabeça. Então, obrigado de novo, Rômulo e Maico, por me convidar. Devo ser o menor de todos os convidados que vocês tiveram, mas agradecido imensamente por estar aqui com vocês. Maravilha, meu amigo. Doutora Marcela. Vou terminar aqui com a única mulher da mesa, e isso me faz pensar em algumas coisas, mas acho que o que fica para mim é que ser empreendedor é a gente entender que a resiliência é uma oração silenciosa, sabe? É todo dia você resistir silenciosamente no seu íntimo, com os seus pedidos, seja qual a sua religião, qual a sua crença, se você acredita nas energias, enfim, o que você acreditar, a resiliência é uma oração que se faz sozinho, né? Então, ser líder é, às vezes, estar sozinho, e eu acho que esse ambiente proporciona que a gente comece a diminuir essa sensação de solidão. Então, vocês dois aqui sentados, recebendo pessoas muito maiores do que nós, mas não vou fazer aqui a síndrome da impostora. Acho que se vocês me convidaram, algo em mim existe para poder ser compartilhado em você, Stefan. Então, você é tão grande quanto todos os outros. Eu queria, assim, relevar a importância desses 3 episódios que nós escutamos. Então, para que você está em casa, assista também, né? Seja no carro, em casa, onde você estiver, assista. É importante, porque acho que essas conversas constroem quem nós queremos ser, né? Então, assim, eu sou filha de uma mãe adolescente. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos. E eu digo que contra todas as estatísticas, eu tô aqui hoje. Então, é muito difícil ser mãe, ser empresária. Um dia a gente pode falar só sobre a questão de ser advogada, que é um outro ponto também, porque não é fácil se formar advogado e depois virar empresário. Então, a gente, né, como médico é formado bem classista, a gente é formado para ser médico, é formado para ser advogado. Você não foi formado para ser empresário, né? Então, a gente também já vem com uma cabeça que a gente tem que desconstruir. Mas, para mim, é uma alegria, uma oportunidade. Eu espero, de alguma forma, poder ter contribuído, né, enfim, para esse crescimento da audiência do Audazes. Amém. Eu admiro muito o trabalho de vocês todos e espero que a gente possa caminhar juntos, porque aqui, nesse ambiente, é onde as ideias nascem, é onde a gente pode concretizar nossos sonhos, e a gente pode contar para as pessoas, e a gente pode estender as mãos. E às vezes a gente nem sabe aonde a nossa fala está chegando, né? A gente não sabe aonde a pessoa está nos assistindo, a condição que essa pessoa está. Então, falar é muito importante. A comunicação assertiva, hoje, né, com tantas vozes
oportunidades que a gente tem por aí, ela é essencial. Então, eu sou muito grata, muito agradecida mesmo. E espero que você que está aí de casa possa tirar um tempo, nos escutar e a gente vai estar à disposição. Acho que é isso, né? Onde você nos encontrar, a gente vai estar aqui para te ajudar. Ser empreendedor, líder, não é fácil, mas há um caminho, há uma disponibilidade de pessoas que querem nos ajudar. Então, fica aí, assim, de todo o meu coração, assim, essa palavra para você que está nos assistindo, de que você continue acreditando. A liderança tem desafio, ser CEO é desafiador, ser empresário é desafiador, mas tem um caminho e aqui a gente está para poder levá-los a pensar um pouquinho melhor sobre isso. Sou muito grata a vocês. Muito maravilha. Bom. E como a doutora Marcela falou, estamos à disposição para ajudar a doutora Marcela e as pessoas de maior impacto na saúde brasileira e que estão dispostas a ajudar. Estão onde? Estão no Audazes, estão no Hub. Estão no Audazes Hub. Brasil. O maior do Brasil. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Para nós é um prazer poder agregar na tua vida. E eu convido você para nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Também convido você para se inscrever no Audazes Hub, o lugar que está reunindo as maiores lideranças de saúde do Brasil, em discussões, em aprendizado. E lá você consegue ter acesso a mim, ao Maico, aos nossos convidados. A gente pode trocar ideia e especialmente trocar aprendizados. E lá a gente tem entregado conteúdo exclusivo de altíssimo valor, muito prático para você evoluir a sua trajetória como gestor na saúde, como empresário na saúde. É isso, meus amigos, e eu só te peço uma última coisa, que nunca te falte audácia.